Olá, boa noite. A Rede Vanguarda começa agora o debate com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Uma oportunidade para você conhecer melhor as propostas de quem pretende governar a cidade nos próximos 4 anos. Aqui no estúdio estão presentes os 5 candidatos com representação de pelo menos 5 parlamentares no Congresso, conforme determina a lei. São eles por ordem alfabética de urna: Anderson, do PSD, Dr. Elton, do União Brasil, Eduardo Cury, do PL, Professor Wilson Cabral, do PDT e Wagner Balieiro, do PT. Nós esperamos um debate que apresente os projetos e as ideias de cada candidato para administrar São José dos Campos. Vamos então conhecer as regras deste encontro. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro e no terceiro bloco, os temas para as perguntas são livres. O segundo e o quarto bloco terão temas determinados, escolhidos por sorteio aqui no estúdio. O candidato sorteado anteriormente escolhe para quem vai fazer a pergunta. Os tempos serão os seguintes: 30 segundos para fazer as perguntas, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Na parte final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais, também em ordem sorteada anteriormente. Se algum candidato se sentir ofendido por outro, poderá pedir direito de resposta. Para isso, no momento da ofensa, deve levantar a mão em silêncio e o pedido será analisado pela nossa produção. Caso o pedido seja aceito, o candidato terá 1 minuto para a defesa. Reforçando então, neste primeiro bloco, as perguntas são livres, sem um tema determinado. Pelas regras, cada candidato tem direito de fazer uma pergunta e deve escolher um candidato que ainda não tenha respondido. Assim, todos participam o mesmo número de vezes. Pelo sorteio, realizado previamente na presença das assessorias dos candidatos, quem vai abrir este bloco é o professor Wilson Cabral, do PDT. Candidato, por favor, venha até o púlpito, deste lado aqui, por gentileza. Para quem vai a sua pergunta, candidato professor Wilson? O Anderson Farias. Candidato Anderson, por favor, até o púlpito. Para a pergunta, 30 segundos. Anderson, seu plano de governo traz a seguinte frase: somos uma cidade com índices de educação compatíveis com as melhores cidades do mundo. Eu fiquei curioso. Quais são as melhores cidades do mundo com as quais podemos comparar a educação do município? Boa noite, Rogério. Boa noite a você que está nos assistindo. Boa noite aqui aos candidatos, em especial a você, joseense, que está nos acompanhando e que, através da pesquisa divulgada pela Vanguarda, tem uma aprovação da nossa cidade de 85% da qualidade de vida e da gestão. Mas com relação à educação, candidato, nós temos os melhores dados, os melhores números do IDEB. Nós temos aqui em São José dos Campos as melhores notas do IDEB dos últimos anos, comparado com qualquer outra cidade do Brasil que tem o mesmo porte de São José dos Campos. Temos aqui a Escola Valdemar Ramos, que temos a nota 8.1, temos a Escola Sebastiana Cobra com 7.2, que são as maiores notas do Brasil. Podemos considerar não só a cidade de 500 mil habitantes. Então, esses daí são dados hoje. Comparado também com outros institutos que fazem a comparação de nossas cidades, que fazem a análise também da nossa educação com seus resultados, seja do IDEB, seja das nossas provas, seja das nossas participações, principalmente dos nossos alunos participando em todos os demais outros concursos que existem na cidade. Nós temos essas melhores avaliações. Isso daí é só ver o resultado. Se você acompanhar o resultado e fizer uma análise por escola da nossa cidade, você vai ver que nós temos os melhores indicadores. O IDEB só existe no Brasil, mas nós podemos comparar com qualquer outra cidade da Europa. Você pode pegar Portugal, pode pegar Espanha, você pode pegar ali qualquer outra cidade da Europa. Nós temos aqui, por exemplo, o Rio Comprido. Uma das maiores obras que eu realizei no Rio Comprido foi a melhoria das notas. Foi a escola que mais cresceu na sua evolução do IDEB. Isso sim que é o investimento, para que a gente possa fazer na educação e ter os melhores resultados. Mais 1 minuto para o seu comentário, professor Wilson. Sim. É importante você citar, Anderson, tem escolas com IDEB de 3.6, né? Tem de 8.1, mas tem 3.6. A média do IDEB do município hoje é de 5.6. Ela avançou 0,2 nos 8 anos de governo de vocês. O Saresp, a proficiência em português e matemática, metade do alunado está nos índices básicos do Saresp. Para a proficiência, e o nível do ensino médio está caindo.
Sugiro, então, candidato, que o senhor analise melhor os números e, ao invés de estampar que São José dos Campos tem a melhor educação do mundo, né, comparando com o mundo, saia da fantasia dos Teletubbies, candidato, caia na real, reconheça falhas na educação, entenda que a tecnologia não fará essa transformação sozinha e que o professor, candidato, é parte importante nesse processo. Aliás, a palavra professor no seu plano de governo é citada uma única vez, quando cita o aeroporto, quando vai citar o aeroporto Ernesto Stampf. Mais um minuto. Olha, candidato, faço convite ao senhor de pelo menos visitar nossas escolas, coisas que acho que o senhor nunca deve ter feito em visitar nossas escolas. Contratei mais de 2.000 professores nos últimos 4 anos, mais de 800 agentes educadores. Fizemos a construção de 35 novas escolas, da educação infantil e do Fundamental 1 e 2. Fizemos a reforma em 74 prédios. Não são reformas, são transformações das nossas escolas. Modernização, ampliação e investimento não só em espaços e obras, mas também modernização de material com qualidade, formação dos nossos professores. Você pode visitar a Escola Áurea Cantinho, Ana Berli na região norte, pode visitar a Posidônio Salles, pode visitar também a Veronese aqui no Jardim da Granja, você vai ver a transformação das nossas escolas. Pode perder uma em obras, que é a Mercedes Carnevale Klein lá na região do satélite. Nós temos investimentos na nossa educação e também na qualificação. Aliás, todos os professores que são contratados por concurso público não vão direto para a sala de aula, ficam até 90 dias em formação na nossa EF, que é a Escola de Formação do Educador. Isso daí sim é valorizar os nossos educadores. E é para isso que eles trabalham e têm as melhores notas do nosso IDEB do avanço. Candidato, agradeço aos dois, vocês podem voltar aos seus lugares, por gentileza. A vez de perguntar agora é do candidato Dr. Elton, do União Brasil. Candidato, por favor, venha até o púlpito, por gentileza. Para quem vai a sua pergunta, Dr. Elton? Wagner Balieiro, por favor, venha até o púlpito também. 30 segundos para a pergunta, o tema é livre. Candidato, aqui nós temos são três candidatos que já foram secretários de transporte. E acontece que aqui na nossa cidade nós estamos passando pela 5ª licitação que não acontece para o transporte público. Mas o senhor também prometeu, quando foi secretário, de que não iria aumentar a passagem de ônibus e nos primeiros meses da sua gestão, quando secretário, acabou por aumentar. Sendo prefeito, o que o senhor tem de proposta para a mobilidade e para o transporte público? Boa noite, gostaria de parabenizar a equipe da Vanguarda pela iniciativa do debate, cumprimentar todos os demais candidatos e a você, telespectador, que está nos acompanhando no dia de hoje. Eu fui secretário de transporte e tive a alegria de criar o bilhete único, que é uma realidade hoje que está com a nossa população, de você andar até 2 horas, pegando 4 ônibus, pagando uma única tarifa em qualquer sentido. Essa foi uma criação nossa. Eu assumi a Secretaria de Transporte no governo do PT e fiz o bilhete único, os corredores de ônibus e tinha a frota sendo renovada. Assumi com um contrato em andamento feito pelo ex-prefeito Eduardo Cury em 2008, que acabou agora em 2020. Infelizmente, a atual administração não fez o dever de casa, não fez a concorrência e nós estamos hoje com uma situação terrível no transporte coletivo, com ônibus ruins, velhos, ônibus usados de outras cidades e com um risco muito grande do atual prefeito querer usar 3 bilhões de reais para alugar ônibus. É o que eu não vou permitir. Porque agora que não tem nenhum contrato, porque se eu simplesmente rasgasse o contrato, ia criar uma situação terrível para o município. Nós temos a fórmula que colocava a situação do contrato naquela época. Mas agora nós temos a oportunidade de inovar no transporte coletivo e eu vou fazer isso. Nós vamos comprar 400 ônibus com 10% desse valor que está se pensando em gastar com aluguel de ônibus. E aos poucos, nós vamos gradualmente implantar a tarifa zero no município para fazer São José ter um transporte de qualidade e acessível para todos. Essa é a nossa missão. Então, eu tenho muito orgulho do período que eu fui secretário de transporte, porque eu trouxe melhorias para a população que todo mundo reconhece. Mais um minuto, doutor Elton. Bom, mas de qualquer modo, eu perguntei sobre a promessa de não aumento das tarifas. Mas você promete, inclusive, que vai haver, a tarifa vai progredir para a tarifa zero. Então, não vejo muita coerência, uma vez que eu tenho falado que a tarifa zero, ela precisa acontecer gradualmente. Ela vai acontecer no meu plano de governo, no final de semana, estimulando, inclusive, a economia. Mas também gostaria de dizer que essa promessa do atual governo, falando que esse trabalho, colocando 400 ônibus a 3 bilhões de reais, transporte público sendo feito por ônibus totalmente elétricos, ele não é coerente, porque
não existe nenhuma vontade da iniciativa privada em participar desse tipo de leilão. Então, em virtude disso, nós não podemos entender que não dá para fazer a mesma coisa ou ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Precisamos mudar essa situação. Wagner, mais um minuto. Olha, Elton, nós não rasgamos o contrato. O contrato foi feito na gestão do Cury, terminou em 2020. Eu não tinha como rasgar o contrato, porque eu tenho responsabilidade com a cidade, tenho responsabilidade com o dinheiro público. Se eu simplesmente rasgasse o contrato, daqui a pouco a gente teria uma multa milionária para a prefeitura por não cumprir contrato. Eu tenho responsabilidade com a cidade e sempre tento trabalhar ajudando a cidade. E eu tenho muita alegria de ter criado o bilhete único, os corredores exclusivos de ônibus e, na nossa época, ter renovado a frota com ônibus maiores e mais acessíveis para toda a população, que infelizmente é a realidade que não temos hoje. Você apoiou o atual governo que deixou o transporte coletivo chegar nessa situação caótica. Toda essa situação que está aí tem um pouco da sua participação. Quando lá em 2020 você autorizou e votou também a questão de ter a prorrogação de contratos atuais sem ter a respectiva melhoria no transporte coletivo, como a gente vê acontecendo agora. Obrigado, candidato. Doutor Elton, o senhor pode voltar para o seu lugar. O candidato Wagner Balieira que faz a pergunta agora. Então, candidato Wagner, se o senhor quiser já só mudar o local aqui do púlpito. Exato. Obrigado. Chamar o Elton também. E já vai para o próprio Elton. Então, por favor, doutor Elton, o senhor pode voltar porque é o senhor que vai responder agora, então. 30 segundos para a pergunta, candidato Wagner. Elton, nós temos um grave problema na área de saúde. É de longe a maior reclamação que nós temos. São filas para atendimento, demora da cirurgia, falta de medicamento, uma série de situações aí que atrapalham a vida da população. Nós precisamos resolver isso. Eu gostaria que você falasse um pouco das suas propostas na área de saúde e o que você acha da importância de termos mais parceria para termos recursos nessa área tão importante para a nossa cidade. Extremamente importante, candidato, até porque hoje não temos um projeto realmente pensado de saúde para o futuro. O que nós vemos são nas filas, as filas de cirurgia para especialidades e também tantos pacientes aguardando ali nos corredores. E eu quero dizer que no Hospital Municipal nós temos ali uma enfermaria que está fechada há quase um ano. Também temos o Hospital de Retaguarda, que ficou parado por muito tempo. Eu acabei apontando que isso não poderia acontecer. Tantas demandas e problemas estão acontecendo na área da saúde, mas nós falamos, apontamos, falamos sobre o diagnóstico dos problemas de saúde, mas nós não temos, não estamos sendo ouvidos pela atual gestão. Na minha gestão, eu prometo que vou colocar uma ampliação de leitos. E não dá para manter o hospital horizontal como ele está no Hospital da Vila. Há necessidade da ampliação de leitos, com o hospital conforme nos melhores lugares do mundo, verticalizando com um hospital de 5 andares. Mas muito mais precisa acontecer. Uma rede cuidar que envolve equipes multidisciplinares nos postos. Além disso, ampliação das unidades básicas, que são as mesmas desde 97. Praticamente não criaram novas UBS, apenas uma. E além disso, a integração de todos os sistemas, sistema de inteligência de saúde, para que a gente possa ter prontuários, conexão, marcação, tudo isso também gerenciado por inteligência artificial. Além disso, hospital veterinário, programa saúde rural e pronto-socorro. Seu tempo, candidato. Mais um minuto para o comentário. No meu plano de governo, nós vamos retomar e construir o Hospital da Mulher, que está paralisado há 8 anos, essa proposta. Nós vamos também fazer o Centro Especial de Reabilitação, o Centro de Atendimento Odontológico, construir 3 novas UBS, está tudo registrado lá no nosso plano de governo. E nós vamos precisar, para fazer isso, uma união de forças de todo mundo. Do governo Lula, trazendo mais recursos através do PAC, também do governo do estado, para aumentar parcerias com as nossas entidades e também nós vamos pedir o apoio de todos os deputados com emendas, com valores que possam ajudar na saúde. Eu fico muito feliz quando eu vejo o PT e o PSOL, que não tem deputados aqui, destinaram R$1.700.000 para ajudar o Pio 12, o GAC e a Santa Casa. Infelizmente, Elton, você é deputado, você teve R$10 milhões para destinar para São José dos Campos. Você não destinou R$1 para São José, nem para a prefeitura, mas nem para essas entidades que são tão importantes, Pio 12, GAC e Santa Casa. O que você tem a dizer sobre isso? Você voltando a ser deputado, você vai destinar recursos para São José? Candidato, eu mandei recursos
250 mil reais, inclusive, na gestão anterior. Tive a opção também de trazer recursos quando era no primeiro mandato do Felício Ramute, e eu coloquei todo ele na gestão da saúde, mas eles não fizeram o papel. O dinheiro que era para ser utilizado na aquisição de equipamentos para os funcionários não aconteceu. A reforma do pronto-socorro não aconteceu. Além disso, outros projetos e recursos que foram mandados para o Hospital Municipal, eles não aconteceram, como o projeto de prevenção ao câncer coloretal. Então, dessa forma, e vendo como eles gastam, a atual gestão, ela gasta muito, gasta mal, e vendo essa situação toda, em nenhum momento eu vou trazer recursos para esta prefeitura desta forma, porque eles não usam o dinheiro, não gerenciam adequadamente o recurso público. Obrigado, candidatos. Quem faz a pergunta agora é o candidato Anderson, do PSD, que necessariamente precisa perguntar para o Eduardo Cury. Mas aí o Cury teria que perguntar para ele mesmo na última rodada. Perfeito. Por favor, 30 segundos para a pergunta. Boa noite, candidato. Nos últimos 8 anos, nós avançamos e muito nos indicadores de segurança pública aqui em São José dos Campos. Criamos a São José Unida, fizemos a integração de todas as forças de segurança e o CSI, o Centro de Segurança e Inteligência. Quais suas propostas com relação à segurança pública para a nossa cidade? Boa noite, Rogério. Boa noite, Vanguarda. Boa noite a você que nos acompanha para balizar um pouco o seu voto. Olha, segurança pública é uma situação que tem piorado bastante, não só no Brasil, mas em São José especificamente. Quando governei São José dos Campos, junto com o Emanuel, nós introduzimos uma série de inovações, como, por exemplo, a monitoramento por câmeras. Isso foi introduzido por nós, na época chamava COI, depois mudaram de nome para CSI, e as câmeras evoluíram, mas foi uma importante ferramenta. E é por isso mesmo que, na época, São José derrubou drasticamente todos os índices relativos a homicídios, roubos de carro, furtos, em que pese na região esses índices não tivessem sido diminuídos. São José era uma das poucas cidades da nossa época que a cidade central, sede região, tinha índices menores que as cidades vizinhas. Campinas tinha índices alarmantes, Ribeirão Preto, Sorocaba. São José era uma exceção, uma ilha no estado de São Paulo, mas principalmente porque também nós fizemos muitas intervenções nos bairros. Quando nós urbanizávamos uma praça, quando nós urbanizávamos uma área um pouco insegura com iluminação, você elevava o nível de segurança, porque as pessoas de bem iam para esses ambientes e, logicamente, as pessoas que queriam fazer o mal ou as pessoas mal intencionadas não ficavam lá. E um motivo também é que eu era muito duro com isso. Eu não permitia que o tráfico ou, por exemplo, o crime dominasse qualquer espaço de São José. Todo espaço que havia uma certa insegurança, eu colocava equipamento público e também eu reequipei toda a Guarda Municipal para que pudesse nos apoiar. Candidato, não tem como ser os índices de hoje piores do que daquela época. Primeiro que nós temos os menores e melhores indicadores dos últimos 24 anos, desde quando a Secretaria de Segurança Pública começou a medir e a fazer a divulgação dos dados. Nós diminuímos de 80% o roubo de veículos. São José roubava mais de 1.000 veículos por ano em 2012, em 2013 e 2014. O ano passado foram 136 veículos roubados, 78 foram recuperados. Em janeiro deste ano, nós tivemos 5 veículos roubados. Olha que é uma cidade maior da região aqui do Vale do Paraíba, 700 mil habitantes, 435 mil veículos cadastrados, fora os veículos que circulam aqui pela cidade. Temos os menores indicadores em todos os crimes, em todos eles nós diminuímos. Isso daí foi feito com a nossa intervenção de integração, que é a São José Unida, além da nossa Guarda Civil Municipal, que nós fizemos todos os investimentos na nossa guarda, contratação de novos guardas, equipamentos, últimos equipamentos com maior tecnologia e os mais modernos que nós temos, não só de equipamentos, como também armamentos. Olha, segurança, você planta e colhe a longo prazo. Ele é prefeito há 2 anos. Logicamente, foi plantado lá atrás, né? Ele é ótimo para colher as coisas, mas quero ver se você sabe plantar. Você está se sentindo seguro? Você viu o aumento absurdo que houve de usuários de droga nas nossas praças, no centro da cidade, nos bairros? Você percebeu isso? Você sabia que mais de 354 foram importados de São Paulo para São José dos Campos? Você sabia disso? Sabia que parte deles estão importunando as mulheres na rodoviária, estão roubando fiação das casas, no centro do Jardim Paulista, no centro da cidade, no centro da Zona Sul. Isso aconteceu recentemente. Sabe por quê? Falta de pulso da prefeitura de, na verdade, impedir que essas pessoas viessem para cá. As pessoas, a dependência química é uma doença e ela tem que ser tratada.
Nós temos que dar abrigo a todos eles. Agora, o que não pode é pegar as nossas vagas e entregar para São Paulo para fazer graça com o partido, né? Eu, como prefeito, eu vou ser duro nisso. Eu vou ajudar todos que quiserem ser tratados, mas eu não vou permitir, eu não vou ser um banana e permitir que as pessoas mandem para cá para fazer média partidária. Em São José, os nossos doentes vão ser tratados, os de fora não. Obrigado, candidatos. Candidato Anderson pode retornar. O Cury pode permanecer, Cury, porque é o seu momento de fazer a pergunta e o senhor necessariamente precisa fazer a pergunta para o professor Wilson Cabral. Por gentileza, candidato Cury pode vir para esse lado do púlpito. O professor Wilson já foi do outro lado, corretamente. 30 segundos para a pergunta. Wilson, boa noite. Wilson, saúde é uma questão complexa e muito importante nesse momento. O Observatório da Atenção Primária da Saúde disse que no Brasil 26% das pessoas são cometidas de ansiedade, 12% depressão. Nós temos quase 1 milhão de casos de Alzheimer, né? Ou seja, o Brasil está quase perto de uma epidemia, pior que no outro lugar do mundo. Eu queria saber que proposta você tem isso para a Prefeitura. Bom, agradeço a pergunta porque eu acho que a gente precisa mudar de uma forma muito transformadora a questão da saúde. Nós temos um orçamento hoje aplicado na saúde que ele inverte essa questão. Ao invés de aplicar massivamente na atenção primária, que é o que você citou, ele está tratando lá na ponta com internação. Isso inverte a lógica. O que a gente tem, inclusive, com o aumento da questão de saúde mental, a questão dos idosos, inclusive, que estão vinculados a essa questão de saúde, e a gente precisa atender e com diagnóstico precoce, com inteligência artificial, inclusive, para monitoramento e diagnóstico precoce de todas essas doenças. Você sabe que a saúde mental, por exemplo, o autismo, que está sendo relacionado, está aumentando o número de diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o controle e melhor a tratativa da doença. Então, a gente precisa lidar com isso lá no começo. E a gente precisa, então, inverter essa lógica e jogar esse orçamento para a fase inicial, com UBS, com diagnóstico, com exames em tempo real, ou seja, não adianta eu chegar lá, pedir um exame, o médico pede um exame e demora 4, 5 meses. Quando eu vou fazer o exame, a condição de saúde mudou e pode, inclusive, progredir para uma internação. Então, a gente está com a lógica invertida, vamos tratar isso. E não é questão orçamentária, é uma questão de visão. Hoje nós temos mais de 830 casos de internação por 100 mil habitantes, quando em 2008 a gente tinha 500, ou seja, um aumento muito grande na ponta, enquanto a gente está perdendo saúde no começo. Olha, Wilson, esse problema é tão grave, né? Eu, nos últimos 4 anos, embora seja engenheiro mecânico, eu, na verdade, me dediquei a estudar esse assunto. Nos últimos 4 meses, assim que eu me tornei candidato a prefeito, eu procurei ouvir especialistas e tomei uma decisão. Eu vou criar o maior programa de saúde mental do Brasil, aqui em São José. Nós vamos pegar toda a nossa rede de educação, professores, educadores, a rede de saúde, e tentar detectar rapidamente autismo, TDAH, que é déficit de atenção, nas nossas crianças, para dar um atendimento logo no início, para que as mães se tranquilizem e eles tenham um melhor aproveitamento escolar. Na idade da adolescência, começa a ansiedade e depois depressão na idade adulta. Vou contratar psicólogos, psiquiatras, inclusive, como você disse, através da telemedicina, para consultas virtuais, porque isso já é, inclusive, isso já acontece hoje, inclusive, nas consultas privadas. E para o idoso com Alzheimer e as doenças neurológicas, uma atenção para ele e também para a família, porque hoje o filho e a filha estão deixando o emprego para justamente cuidar do vovô e da vovó. Em São José, todos terão um atendimento que merecem na saúde mental. Candidato, eu acho que você está copiando umas ideias aí, e é interessante, né? A gente propôs a trazer o centro de referência em autismo, por exemplo, que já é uma orientação estadual, já tem uma autorização por lei, mas a gente quer mais, quer fazer um centro de referência e pesquisa. Nós temos instituições aqui em São José dos Campos que teriam condições de, desde que incentivadas pelo município, a orientar suas pesquisas para essa questão de Alzheimer, da questão dos idosos, do tratamento, né, avançado para a questão dos idosos, do diagnóstico precoce. Só para ter uma ideia, a gente pode, por exemplo, desenvolver um mecanismo que monitore os idosos na rede pública a um custo muito baixo, trazendo essas instituições para desenvolver juntos, criando inclusive um complexo de saúde. A gente propõe isso como desenvolvimento econômico, ter um cluster de saúde e bem-viver novo junto ao PIT, com a cidade demandando essas intervenções. E a gente consegue trazer tudo isso sem aumentar a questão orçamentária, é só uma redistribuição e, de fato, sem prometer mundos e fundos, um hospital aqui, um hospital ali, a gente consegue resolver esse problema. Agradeço aos dois candidatos. Chegamos ao fim do primeiro bloco. No próximo bloco, os candidatos vão responder a perguntas com temas determinados. A gente volta em instantes.
No momento da perda, ter alguém do seu lado faz toda a diferença. A Plena Assistência Funeral está há 22 anos, amparando as famílias em seu momento mais difícil. Nossos planos oferecem cobertura funeral completa em todo o Brasil. Contamos com moderna infraestrutura e equipe especializadas para um atendimento eficaz e humanizado. Conheça as vantagens que um plano funeral oferece a você e sua família. Se prevenir, custa pouco. Surge um lugar único no Urbanova, onde você poderá viver com sua família toda a atmosfera tranquila do campo na cidade. Um condomínio nobre, seguro e exclusivo, com generosos terrenos de 2.400 metros quadrados, pomar privativo e moderna infraestrutura. Viva a qualidade de vida em sua mais pura versão. Viva no condomínio Fazenda Jaguariúna. Mais do que viver, um lugar para sentir. Comunicado importante. Sacos para lixo é super plástico. Sacos para lixo é super plástico. Sacos para lixo é super plástico. A maneira inteligente de encher o saco. O caminho para o seu sonho precisa de boas escolhas, segurança e confiança. A Aldebaran Assessoria Contábil oferece a seus clientes uma gestão com qualidade, transparência e ética. Aldebaran Assessoria Contábil, cuidando da sua empresa. O senhor nunca teve celular? Nunca tive celular. E não sente falta? Não sinto falta. O Brasil que cria tecnologias do futuro. Com uma conectividade boa, você consegue acessar a sua fazenda e ter os dados em tempo real. O trator virou pra lá. Nesse consultório de última geração, a mão do homem e a precisão da máquina. Utilizando essa tecnologia, nós fazemos a cirurgia em 12, 13 minutos. Califórnia, cenário da ficção, onde um brasileiro caminha pelas estrelas. Nós temos os robôs que estão explorando Marte. Amanhã, depois de Mania de Você. A sua idade aparente é de 21 anos. Gostei! No Globo Repórter. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de São José dos Campos, aqui na Rede Vanguarda. São eles, por ordem alfabética de nome de urna. Anderson, do PSD, Dr. Elton, do União Brasil, Eduardo Cury, do PL, professor Wilson Cabral, do PDT e Wagner Balieiro, do PT. Neste bloco, os participantes farão perguntas com tema determinado e eu já vou sortear o primeiro tema deste bloco. Transporte público. Quem faz a pergunta é o candidato Wagner Balieiro. O tema é este. Para quem vai sua pergunta, candidato? O Anderson. Candidato Anderson, por favor, 30 segundos para a pergunta sobre transporte público. Anderson, nós estamos com um transporte muito ruim na cidade. A população sofre com ônibus velhos, usados de outras cidades, situação de menos quantidade de ônibus, quantidade de horários. A situação do transporte está muito ruim aqui em São José dos Campos. E nós estamos vendo o risco de gastar 3 bilhões de reais com aluguel de ônibus. Como é que você vai ter coragem de não ter feito a concorrência pública e querer gastar 3 bilhões de reais com aluguel de ônibus? 1h30 para a sua resposta, candidato. Claro, primeiro, minha proposta é que nós tenhamos um transporte público de qualidade. Aliás, já iniciamos toda essa transformação através da linha verde, onde nós temos um ônibus 100% elétrico, certo, com uma prestação de serviço muito diferenciada. Não só pelas questões ambientais, da sustentabilidade, mas também de ser um carro muito mais confortável, e é isso que eu vou levar para toda a cidade. Quem já teve a oportunidade de andar na linha verde sabe do que eu estou falando. Aliás, muitos outros carros também já estão circulando já nos bairros. É isso que nós vamos fazer. Em 2020, quando venceu os contratos e nós prorrogamos esses contratos, estávamos numa crise. Aliás, uma crise de uma pandemia mundial, onde afetou principalmente as questões econômicas e o transporte público. O transporte público no Brasil entrou numa crise muito profunda. Que, aliás, o governo federal e o nosso país não tem uma política pública de mobilidade urbana. Infelizmente, fica a cargo dos municípios e principalmente no bolso do cidadão que paga por todo esse custo e a tarifa. Então, o modelo que está sendo proposto é um modelo diferenciado. Estamos fazendo já várias mudanças, seja através da linha verde que já iniciamos, seja através do sistema integrado com as bicicletas, vamos integrar agora com o sistema de vans e com o sistema de transportes de aplicativos e táxis, para que a gente possa ter um sistema de modais, ou seja, vários modelos de transporte para que as pessoas possam escolher a melhor forma de circular na cidade. Esse é um modelo inovador, é isso que nós vamos fazer, essa é a minha proposta, que a gente possa fazer algo novo, mas muito mais eficiente para a nossa cidade.
Réplica de 1 minuto. Olha, com 10% desse valor, cerca de 300 milhões, nós vamos comprar e não alugar 400 ônibus maiores de 94 lugares, piso baixo, tomada USB, para renovar a frota. E com o restante do saldo, os outros 2 bilhões, 700 milhões, nós vamos implantar gradualmente a tarifa zero. Nós vamos fazer no primeiro ano com os estudantes, segundo ano com Bolsa Família e cadastro único, segundo e terceiro ano, e até o quarto ano chegar a toda a população, utilizando o mesmo recurso que está reservado para aluguel de ônibus, porque nós podemos ter um transporte de referência e de qualidade. E a minha preocupação ela é muito grande, nós não podemos continuar uma situação como, por exemplo, aconteceu da Ponte Estaiada. Nós tivemos uma Ponte Estaiada que foi um mau uso de dinheiro público, uma ponte que só passa carro por baixo. E agora não podemos correr o risco de ter um gasto absurdo desse para aluguel de ônibus. Você considera, Anderson, que é uma boa gestão fazer Ponte Estaiada e alugar 3 bilhões de reais para alugar ônibus? Candidato, com relação aos 3 bilhões, você tem que fazer a conta. São por 15 anos de uma operação. Só a economia que se vai ter na questão da manutenção e da utilização da energia elétrica para abastecer esses veículos, nós estamos falando aqui de R$500 bilhão por ano de economia na manutenção. Então, nós já temos esse custo. São José foi inovador quando implementamos a linha verde e temos todos os dados e informações. Aliás, todos os dados esses que já levamos principalmente aos órgãos que fiscalizam o nosso município. O Tribunal de Contas, que já aprovou até o modelo. É um modelo que a gente não vai ter uma concessão comum. A sua proposta é continuar com o mesmo sistema, colocando caminhões para poder transportar as pessoas. Ônibus com degrau é chassis de caminhão. O que nós queremos aqui é um modelo inovador. São José dos Campos vai ter um modelo que o cidadão e o usuário merece, um transporte diferente. Então nós vamos fazer um modelo diferente de locação, com uma empresa que vai fazer a operação e uma terceira empresa que vai fazer toda a gestão financeira do sistema. Hoje fica tudo isso na mão de uma única empresa que acaba sendo dona de todo o sistema. Nós vamos mudar isso e assumir as responsabilidades e ter um transporte com qualidade. Obrigado, candidatos. Eu vou sortear mais um tema agora para mais uma rodada de perguntas e respostas. O tema... Pode voltar ao seu lugar, candidato Baleiro. Muito obrigado. Olha, o tema agora é meio ambiente. Meio ambiente. Quem faz a pergunta é o doutor Elton, do União Brasil. Doutor Elton, por gentileza, o tema é meio ambiente. Para quem o senhor pode se dirigir ao púlpito, por gentileza. Deste lado aqui. Obrigado. Para quem vai sua pergunta sobre meio ambiente, candidato? O único que respondeu agora foi o candidato Anderson. O restante, o senhor pode fazer pergunta. Vou perguntar ao candidato Eduardo Cury. Candidato Eduardo Cury, por favor. 30 segundos para a sua pergunta, doutor Elton, sobre meio ambiente. Candidato, eu tenho colocado como minha proposta a criação de novos parques kids na região sul, na região leste, de também fazer a utilização e a plantação de mais de 1 milhão de mudas nativas aqui na nossa região. Mas, infelizmente, nós ouvimos aqui da atual gestão que iria privatizar os nossos parques. A privatização desse parque, você vê isso como uma possibilidade de acontecer se você se tornar prefeito aqui dessa cidade? Olha, Elton, eu ouvi falar sobre isso, eu não vi o edital, não vi o modelo. Eu acho isso, olhando de fora, porque a experiência que eu tenho, considero inviável, porque alguém vai aceitar uma privatização, uma concessão, se ela tiver com retorno. Eu não vejo como um parque de São José dos Campos possa ter um volume de pessoas tão grande que possa dar esse retorno, a menos que você faça de um jeito para deteriorar o parque. Colocar atividades que nada tem a ver com ele. Por exemplo, vamos pegar o Parque da Cidade. Ele é um parque, essencialmente, eu comprei, o Emanuel terminou de pagar o parque, a Ângela desapropriou, o Emanuel terminou de pagar, eu comprei a outra metade, ele é um parque claramente ambiental. Você só tem sustentabilidade, se você para privatizar, se você colocar atividades que nada tem a ver com o ambiental. Então, eu não vi o edital, não vi o modelo, mas vejo com muita dificuldade e enorme preocupação. Eu acho que nós podemos fazer, Elton, uma série de atividades para melhorar a questão do meio ambiente em São José, sem fazer uma privatização. Por exemplo, nós tivemos um grande aumento no número de retirada de árvores nos últimos anos em São José. Inclusive, o Ministério Público
está propondo uma medida compensatória, porque a Prefeitura tem sido leniente nessa questão. Eu pretendo, Elton, vou fazer um forte replantio em toda a cidade, inclusive especificando cada tipo de árvore para cada local. Por exemplo, onde você tem fiação, ela será mais baixa. Os caules serão com raízes profundas, para não estourar a calçada. Todas elas serão um tipo de utilidade de acordo com a fauna local. Ou seja, nós precisamos, de novo, rearborizar São José e, principalmente, fazer um dossel. O que é um dossel? Fazer com que todas as copas se encontrem. Com isso, nós vamos melhorar a permeabilidade do solo e, consequentemente, a qualidade de vida em São José. Seu tempo, candidato. Mais um minuto para o seu comentário, doutor Elton. Eu gostaria de comentar também o fato de que todo esse protocolo, olhando os QR Codes que estão nas nossas árvores, eles não estão sendo adequadamente utilizados. A Avenida Paulista, inclusive, o ano passado, uma estudante de medicina, ela morreu por causa de uma queda de árvore que estava numa péssima condição de saúde. E até nessa mesma avenida tinha uma outra árvore que estava a 45 graus encostada num bueiro. E ela aguardando para cair, só foi retirada. Mesmo eu mandando algumas solicitações, eu não fui ouvido e aí eu precisei ir para a rede social. Se não houve nem o deputado ou um vereador, quanto mais a população, a atual gestão. Também gostaria de dizer para vocês que essa privatização não vai acontecer, porque eles iriam utilizar 180 milhões de iniciativa privada e 100 milhões do Estado. Eu conversei com o governador e ele desmentiu a situação. Mais um minuto. Elton, eu queria colocar uma outra abordagem sobre meio ambiente, que são a macrodrenagem. Nossa região ela é bem abastecida de 3 bacias, do Paraíba, a Santa Branca e o Jaguari. Nós tínhamos resolvido, na gestão do Emanuel e minha, grandes problemas de drenagem em São José. Nós tínhamos grandes enchentes, por exemplo, na Avenida Fundo do Vale, na JK, no sentido da Vila Industrial, no Vidoca, no Trevo CTA, e tudo isso foi sanado. Nós estamos de novo criando problemas. Nós estamos voltando com problemas que não existiam em São José. Problemas novos são naturais, o prefeito tem que fazer isso. O que acontece é o seguinte, em vez de resolver problemas, nós estamos criando problemas antigos. Dou um exemplo para você, claro, da leniência da prefeitura dos últimos 12 anos. Na JK, ali onde tem o Atacadão, em frente à Havan, ali eu tinha deixado preparado, a prefeitura tinha deixado como um grande piscinão de retenção de água quando tivesse uma chuva muito forte. Permitiram aterrar aquela área, com isso, em grandes chuvas, começou a alagar o centro, alagar a avenida, alaga agora o Corintinha e o Jussara, onde moram as pessoas pobres. Ou seja, a irresponsabilidade da prefeitura com o nosso... Seu tempo, candidato. Está causando problema de novo. Doutor Elton, obrigado. O candidato Cury pode permanecer. Só trocar de lugar aqui no púlpito. É o senhor que faz pergunta agora. Eu vou sorteando o tema enquanto isso. E o tema é habitação. Habitação. Para quem vai sua pergunta, candidato, você pode perguntar para o Wagner Balieiro, o doutor Elton ou o professor Wilson. Eu vou perguntar ao professor Wilson. Professor, por gentileza, até o púlpito. 30 segundos para a sua pergunta sobre habitação, candidato Cury. Seu tempo já está contando, tá, candidato? Desculpe. Wilson, habitação é o sonho de qualquer família, né? E no Brasil tem um grande déficit de habitação. A grande dificuldade é a habitação de baixa renda, né? Eu queria saber as suas propostas para fazer habitação em São José dos Campos, principalmente para as pessoas de baixa renda. Bom, candidato, nós temos um fator muito intrincado com a habitação, que é a questão de regularização fundiária, que precisa ser tratada em conjunto. Então, tem muitas situações em que você tem o problema de regularização e que poderia ser resolvido, inclusive, com a moradia definitiva e sem problemas para os moradores. Então, isso tem que ser tratado em conjunto. A prefeitura atual foi absolutamente leniente em relação à habitação social, praticamente não fez nada e a gente precisa avançar muito. Tem uma fila de espera, que é uma fila que não é um cadastro que não é transparente, a gente precisa fazer uma ampla revisão desse cadastro. Não são tantas famílias assim pelo cadastro, mas talvez a situação real seja pior. E a gente tem programas do governo federal, programas do governo estadual a que recorrer. Então, é uma questão de tomada de decisão, de vontade política para fazer acontecer a questão de habitação social. Agora, há diversas situações de regularização fundiária e, por exemplo, situações de ocupação de áreas de risco que a gente precisa resolver do ponto de vista do risco. Então, a prefeitura também não fez o seu trabalho em relação ao Plano Municipal de Redução de Risco e tem muitas situações que poderiam não ser risco e estão sendo colocadas. A prefeitura está, inclusive, mandando cartas de demolição para essas pessoas. Então, primeiro,
remapeia o risco, inclusive com a luz das mudanças climáticas, que a gente não tem isso no município, faz a regularização, tira aquelas famílias de risco e aí você investe no plano de habitação usando o governo federal e o governo estadual para lidar. Obrigado, candidato. Réplica de 1 minuto. Olha, eu pretendo agir na habitação com 2 braços, de 2 formas. Primeiro, que foi na gestão do Emanuel e minha, onde se construiu o maior número de habitações sociais em São José dos Campos. Só na minha gestão foram 3.500 unidades habitacionais, entre apartamentos e casas, muitos de desfavelização. Agora eu vou fazer o seguinte, não vou construir mais grandes conjuntos habitacionais. Em vez de construir 1.000 casas, eu prefiro construir 5 de 200, porque eu quero construir mais próximo do centro, onde você tenha já bairros em volta, que você já tenha escola, creche, posto de saúde, a UPA perto, o mercadinho. Isso é muito mais fácil de adaptar às famílias do que você construir um grande conjunto habitacional fora do centro da cidade. Mesmo que custe mais barato a área lá fora, eu vou comprar perto do centro. E o segundo ponto que você abordou é a regularização. Quando eu fui prefeito, a legislação era outra, era muito difícil regularizar porque você precisava da autorização do juiz. Agora, com a mudança da lei federal, que inclusive eu votei em Brasília, pode ser feito direto do cartório. Eu vou regularizar todos os loteamentos que não estejam em área de risco ou área de proteção ambiental. Mais 1 minuto. Bom, Cury, é bom lembrar que o caso Pinheirinho aconteceu com você, né? Então, toda essa promessa de regularizar e de fazer tudo parece contrariar o que aconteceu no passado. Então, vamos lembrar disso. Vamos lembrar que no teu governo, no governo Emanuel, inclusive, havia uma política higienista que queria tirar as pessoas. Você fala agora de construir perto do centro, mas vocês fizeram o contrário no passado. Tiraram, inclusive, habitações aqui próximo ao centro e jogaram lá para o Jardim São José, né? Enfim, cuidado com as promessas, né? Porque o passado não parece apontar para a situação real. É preciso, sim, olhar com carinho. Essa questão, você deu uma declaração recente no Banhado, por exemplo, que você faria a remoção das famílias do Banhado. Estranhamente, por quê? Porque ali você, quando criou o Parque Natural Municipal de Banhado, fez de uma forma errada, inclusive, e colocou parte da comunidade dentro do parque, né? Quer dizer, precisa fazer alguma desafetação desse Parque Natural Municipal e, sim, fazer a regularização do Banhado e investir num plano de urbanização daquela região. Tempo, candidato. O professor Wilson pode permanecer, que é o próximo a fazer pergunta. Candidato Cury, obrigado. O senhor vai fazer uma pergunta com um tema determinado, que vai ser segurança pública. O senhor pode vir para o lado de cá do púlpito, por gentileza? Mas agora eu tenho uma limitação. O senhor pode fazer a pergunta para o Wagner Balieiro ou o Dr. Elton? Tá. Vou fazer para o Wagner. Candidato Wagner, por favor. 30 segundos para a sua pergunta sobre segurança pública. Wagner, a prefeitura atual, né, parece que está em Nárnia e fala que a segurança pública está melhorando os índices e tal, enfim, que é uma segurança pública, assim como ele falou das escolas, que é comparável às melhores do mundo, a segurança pública é a top do Brasil. O que você acha disso? Olha, professor Wilson, nós estamos numa cidade onde a sensação de insegurança é muito grande. A gente vê, né, não adianta vir com números, quando a gente vê a realidade que as pessoas passam ser completamente diferente. A população tem medo. A população não sente o apoio da prefeitura nem dentro dos equipamentos públicos. Então, o que a gente precisa fazer? Eu coloquei no nosso plano de governo, por exemplo, que a gente tem que melhorar a iluminação. Mas sabe qual a iluminação? A iluminação das calçadas. Iluminou a rua, ilumina as calçadas também para a gente iluminar aonde as pessoas passam. Nós temos que também trabalhar a contratação de mais guardas municipais. Mas para o guarda municipal ficar em pontos estratégicos, em locais de grande movimentação de público, de proteger o patrimônio público e de proteger as pessoas. Ampliar as câmeras em parceria com a iniciativa privada, com os comércios, aqueles que quiserem fazer o mesmo modelo, a mesma técnica da prefeitura, ter compartilhamento de informações, um ajudando o outro dentro do processo de segurança. E, ao mesmo tempo, é papel da prefeitura cobrar o Estado da sua obrigação, tanto com a Polícia Militar como a Polícia Civil, que está deixando a desejar em nosso município. O que a gente precisa ter aqui, delegacia, 24 horas para atendimento da mulher, nós precisamos ter mais viatura, mais policiais e ter uma nova dinâmica. Segurança é para proteger principalmente as pessoas. E nós precisamos abrir os espaços públicos que nós temos em nosso município, no contraturno das escolas, por exemplo, nas escolas, para que a gente tenha a comunidade utilizando esses espaços de maneira segura e fazendo a inclusão. Mais 1 minuto, candidato. Só queria fazer um contraponto até dos números, né, que se propaga, que reduziu a quantidade de homicídios e etc. Isso aconteceu no Brasil inteiro, tá? Bom dizer que não foi só em São José. Mas há outros números que refletem uma outra realidade, né? Por exemplo,
Furtos gerais aumentou, 18%, 19% nos últimos 2 anos. Lesão corporal dolosa, aumento de 10% nos últimos 2 anos. Estupro, 62% de aumento nos últimos 2 anos. Isso porque o prefeito está dizendo que não aumenta. Estupro de vulneráveis. Olha que absurdo isso. Estupro de vulneráveis com aumento de 73%. Fora os crimes contra a mulher. Os vários crimes contra a mulher. Então a gente precisa pensar a segurança num contexto maior. Vou dar outro exemplo. Segurança no trânsito. Na mesma taxa que reduziu os homicídios, aumentou a morte no trânsito. Morte e lesões dolosas, lesões culposas no trânsito. Então a gente precisa pensar de segurança de uma forma integrada e com muito mais indicadores do que só 4 indicadores e falar que a segurança aqui no município está ótima. Seu tempo, candidato. E o importante é dizer que todos esses dados são dados públicos. A gente pega lá no site do governo do estado, pega várias informações e mostra claramente com esses dados de que não há essa segurança tão falada em São José dos Campos. Tem muita coisa para avançar. O meu plano de governo, que está lá registrado na Justiça Eleitoral, traz muita coisa em relação a isso. Aumentar a iluminação, aumentar o número de guardas municipais, cobrar o Estado da sua obrigação aqui com a nossa população, trabalhar a implantação da delegacia 24 horas da mulher. Eu tenho a vice, a Marina, que é mulher, mãe, trabalhadora da Embraer, moradora da Zona Norte. Ela está empenhada nessa caminhada para que a gente possa ter em São José dos Campos essa delegacia e fazer todo uma ampla rede de apoio que possa fazer o atendimento da mulher vítima de violência. Esse é o nosso compromisso, está registrado na Justiça Eleitoral e vamos agir para que as pessoas se sintam mais seguras em nosso município. Agradeço aos 2 candidatos. Eu vou sortear mais um tema, o último tema deste bloco. O tema é saúde. Quem faz a pergunta agora é o candidato Anderson, por gentileza. O senhor obrigatoriamente precisa perguntar para o Dr. Elton. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta sobre saúde. Candidato, nos últimos 8 anos, nosso governo enfrentou grandes desafios na saúde, principalmente com a Covid e com a dengue esse ano aqui. Mesmo assim, construímos aqui um hospital de retaguarda em 35 dias, fizemos todas as reformas e ampliações necessárias para que a gente pudesse atender. Tivemos a menor letalidade durante a Covid. Ninguém aqui morreu por falta ou deixou de ter atendimento por falta de um respirador, por falta de um leito, por falta de qualquer medicamento ou insumo ou até mesmo de médico. Qual que é a sua proposta para a saúde em nossa cidade? Prefeito, eu fico, na verdade, indignado pelo fato de que você fala que a nossa saúde ela está plena, mas quando a gente ouve toda a população, é a primeira demanda de toda a nossa cidade. E quando eu vou no hospital, um local onde eu pude trabalhar como servidor público também, eu pude ver que as coisas só pioraram. Quando eu chego hoje no hospital, leitos ali em todo o corredor, inclusive em todas as enfermarias, existem leitos nos corredores. Tem 3 enfermarias ali naquele hospital e dessas 3 enfermarias, uma está fechada há mais de 1 ano. E precisava ter um investimento, um aporte da prefeitura para que ela pudesse voltar a acontecer. Eu estou esperando há 20 anos uma reforma ali no pronto-socorro. E aí, quando eu falo sobre ter capacidades, nós temos os melhores profissionais, mas infelizmente não temos infraestrutura. O nosso prontuário eletrônico é totalmente desconexo. Nós não conseguimos ver a saúde realmente andar. E aí a minha pergunta é, quando é que o senhor vai parar para pensar na saúde para os próximos 10 ou 20 anos? Porque a nossa população está envelhecendo, muitos precisando do acesso e as coisas não estão acontecendo. Aqui, nessa cidade, parece um canteiro de obras. Somente asfalto, pontes, inclusive pontes que não trouxeram o adequado resultado que todos nós esperávamos. Realmente, deputado, você como deputado estadual não trouxe nenhum centavo para São José dos Campos. Aliás, declara essa situação da saúde e não ajudou em 1 centavo. Então, acho que tem algum problema. Ou você não quer ajudar realmente a cidade de São José dos Campos e os pacientes. Eu quero e faço o investimento. É o 2º maior orçamento da cidade, é na saúde, a prioridade é na educação, é mais de R$1 bilhão. E você não mandou 1 centavo. Aliás, gostaria que você explicasse. Agora há pouco você falou que mandou dinheiro para o hospital. Que dinheiro? Você é deputado há 1 ano e meio, não mandou 1 centavo, nem como vereador,
participando aqui, não fez nada diretamente ligado à saúde e muito menos como deputado. Aliás, recebemos muito mais recursos de deputados que nem são de São José dos Campos, que apoiam aqui as nossas entidades, seja o GAC, seja o Pio 12, seja a Santa Casa, seja também o nosso hospital municipal e as nossas unidades básicas de saúde. Então, nós vamos continuar fazendo investimento. Diferente do senhor, tem um planejamento. Primeiro, como deputado estadual, deveria trabalhar mais com o hospital regional. O Hospital Regional de São José dos Campos, o senhor poderia fazer algumas mudanças e atender. Temos mais pacientes, às vezes, internados no nosso hospital municipal de outras cidades do que no hospital regional. Candidato, quando a gente não se lembra das coisas, isso chama Alzheimer ou demência. O prefeito Felício, na época, destinou emenda aos vereadores ali da base e todo o recurso foi mandado para o hospital. E as respostas sobre tudo aquilo que eu coloquei no hospital municipal não aconteceram. Talvez o senhor não se lembre. Mas olha, como o senhor é um grande gastador e as nossas contas públicas estão extremamente deficitárias, eu quero lembrar o senhor de que nós tivemos uma arrecadação até o momento em próximo de 2,8 bilhões e temos já empenhado 3,5 bilhões que precisam ser, vão ter que ser pagos com o dinheiro arrecadado. E a expectativa é que cheguemos a 4,6. Faltam só 3 meses. Então, eu sempre tenho dito a todos que há uma preocupação de que essas contas não fechem, assim como o ano passado, que fechou... Seu tempo, candidato. Agradeço aos 2 candidatos. Chegamos ao fim do segundo bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. No próximo bloco, todos vão perguntar com tema livre. A gente volta já já. Comunicado. Dia 6 de outubro, a decisão de mudar de vida está em suas mãos, com o seu título. Com o seu título de capitalização, o Vale Cap é R$500 mil! R$500 mil! Compre já o seu, meu Blue! No Super Giro, 50 prêmios de R$3.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 500 mil. Isso mesmo, R$500 mil. Vale Cap, ajude e concorra! A Líder Vale oferece soluções inovadoras em limpeza e higienização para ambientes industriais, hospitalares e comerciais, com o melhor custo-benefício. Faça uma cotação e se surpreenda. Líder Vale, cuidando que a gente cresce. Todo dia é dia de viver as melhores experiências. No Shopping Jardim Oriente. Lojas e restaurantes incríveis, cinema mais moderno da região. E o estacionamento, esse é por nossa conta. Shopping Jardim Oriente, o shopping das melhores experiências. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos, apoiando o esporte da nossa região. Escolher uma escola para o seu filho não é uma tarefa fácil, mas nós temos uma dica para você. Escola de Aplicação Alfa Lumen, em São José dos Campos. Uma instituição que junta as matérias tradicionais com outras atividades especiais como robótica, programação, artes e muito mais. Para saber mais, siga o Alfa Lumen nas redes sociais para saber como matricular seu filho numa escola que transforma vidas. Alfa Lumen, apoio ao talento. Quantas sensações cabem numa colher? Detaste Brasil, os sabores que estão na colher do brasileiro. Amanhã... Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de São José dos Campos aqui na Rede Vanguarda. Foram convidados e estão aqui presentes em ordem alfabética: Anderson, do PSD, Dr. Elton, do União Brasil, Eduardo Cury, do PL, professor Wilson Cabral, do PDT e Wagner Balieiro, do PT. Neste bloco, novamente, os participantes farão perguntas com tema livre. Pelo sorteio realizado previamente, na presença das assessorias dos candidatos, quem vai abrir este bloco é o candidato Wagner Balieiro, do PT. Candidato, por favor, desse lado do púlpito, para quem vai a sua pergunta. Tema livre. Candidato Cury, por favor. 30 segundos para a sua pergunta, candidato Wagner. Cury, nos últimos 20 anos, São José dos Campos perdeu 40% da participação na economia do Estado. Isso vem
nos últimos 20 anos. Muita coisa aconteceu no seu próprio governo. Então, no seu próprio governo, o São José foi perdendo espaço na economia do Estado. Qual que é a sua proposta para reverter um quadro que você mesmo ajudou a construir e prejudicar a nossa cidade? Wagner, talvez você não entenda um pouco de economia, macroeconomia. O mundo está mudando toda a sua matriz econômica para dar industrialização para os serviços. São José dos Campos também acompanhou isso. O PIB de São José, o PIB de emprego, cresceu muito mais nos serviços do que na indústria. Não existe mais grandes indústrias no mundo disponíveis a vir para o Brasil. Aliás, as últimas 3 multinacionais que vieram para São José foi no meu governo, fruto do trabalho do meu atual vice, o José de Melo Correia, que era secretário de Desenvolvimento Econômico, foi a Eltec, a Haldex e a Carestream. Foram as últimas, fazem 12 anos, depois disso nunca mais 3 multinacionais vieram para São José. O vetor de desenvolvimento econômico hoje, ele é outro. Não foi à toa que eu criei o Parque Tecnológico. Por quê? Você precisava atrair novos talentos e novas empresas ligadas à conexão no mundo. Por exemplo, nós temos que atrair agora, nesse novo modelo, nós temos que atrair data centers, nós temos que atrair empresas de inteligência artificial, nós temos que atrair empresas de IoT, da internet das coisas, que é a nova economia. Não adianta a gente ficar brigando com a velha economia, que ela não existe mais nem no mundo e nem existirá em São José. O emprego, ele tem que ser dedicado para a modernidade. No meu mandato agora, eu vou atingir quatro fases. Agora eu vou falar sobre 2. Primeiro, as pessoas sem qualificação. Eu vou retornar, por exemplo, as pessoas desempregadas sem qualificação, eu vou retornar com o Bolsa Auxílio, que é a pessoa que vai trabalhar durante 4 dias, receber uma bolsa e estudar no 5º dia. Na minha réplica, eu vou explicar os outros 3 braços da minha proposta. Nós temos que ampliar a parceria com o governo federal. O governo Lula está mudando o Brasil, está gerando mais emprego. E nós estamos vendo vários financiamentos do BNDES vindo aqui para São José dos Campos. O financiamento com a Embraer, que está fazendo a Embraer ter o melhor resultado dos últimos 7 anos. A questão do programa automotivo, onde a gente tem que disputar os investimentos na GM, que está lá no nosso programa de governo. Nós teremos investimento da Petrobras o ano que vem, onde a gente pode formar mão de obra, inclusive para ter emprego dentro da Petrobras. E temos também, dentro do próprio Parque Tecnológico, um grande investimento do governo federal. Nós temos que ampliar essa parceria e esse é o nosso compromisso. Da mesma maneira, no nosso plano de governo, e aí eu vi até que você citou uma coisa que é do nosso plano de governo, porque no seu não está, que é desapropriar a área do antigo Pinheirinho, da antiga ocupação do Pinheirinho, onde a gente vai fazer um distrito industrial. Aquela área deve muito dinheiro para a prefeitura, nós vamos desapropriar e ali construir um distrito industrial público para gerar emprego para a nossa cidade. A cidade não pode continuar perdendo oportunidade como aconteceu nos últimos anos. Olha, se vocês deviam ter apoiado, não a invasão do Pinheirinho, deviam ter apoiado então criar indústria, porque o zoneamento na época era para criar indústria. E vocês apoiaram uma invasão de pessoas de fora, criando um grande dano para São José dos Campos, que vai demorar décadas para consertar. Discorda da política econômica do Lula. O Lula está fundando o Brasil. De novo, ele está fazendo a política de usar dinheiro público para dar para as empresas amigas. Dá dinheiro para a automobilística, sem nenhum compromisso com contrapartidas de emprego e desenvolvimento. Dando muito dinheiro para a indústria de petróleo, aquela mesmo que gerou os grandes escândalos de corrupção. Só que em São José dos Campos, uma obra de 2 bilhões de dólares virou 10 bilhões de dólares. Foi um monte de gente presa. Infelizmente, agora o Supremo está soltando todo mundo. Fruto do governo Lula. Ou seja, o mesmo modelo de desenvolvimento que gerou corrupção e a maior crise econômica no Brasil em 2015, que foi gestado pelo PT, está começando de novo. Eu defendo um modelo no qual nós demos liberdade aos empreendedores, liberdade às pessoas para empreender, menos impostos, menos governo. É dessa forma que o mundo todo gera emprego. O Brasil está na contramão de novo pelo governo do PT. Agradeço aos 2 candidatos. Agora é a vez do candidato Wilson Cabral, do PDT. Pode se dirigir ao púlpito, por favor, deste lado, por gentileza. Para quem vai a sua pergunta, o tema é livre. Doutor Elton. Doutor Elton, por favor. 30 segundos para a pergunta. Candidato, no debate anterior, eu lhe fiz uma pergunta sobre votações suas contrárias à sustentabilidade, que foi a supressão de zonas de proteção ambiental, aliás, proposta pelo atual governo e que podem gerar um problema muito sério para o município em termos de adaptação climática. Sua resposta não convenceu. Agora eu pergunto, no seu plano de governo não tem nada sobre adaptação climática. O senhor não acredita nisso? Não acredita em mudança climática? No meu plano de governo, nós precisamos revisar todo o nosso plano diretor. Vou adiantar, inclusive, 2 anos para que isso aconteça e a gente adeque exatamente o encaminhamento que nós teremos para a nossa cidade. Dentro dele, precisa ser discutido todas as questões também ambientais. Dentro do meu plano de governo, eu acredito realmente que o que está acontecendo na atual gestão
também é uma afronta. É só você dar uma olhada, dar uma passada ali na região do Santo Inês, árvores cortadas. Na cidade, diversas situações como essa estão sendo apresentadas e sem nenhum controle ambiental ou adequado cuidado sobre o nosso patrimônio arbóreo. Então, precisa mesmo acontecer e dentro do que você falou em relação a toda a gestão relacionada à construção e infraestrutura da cidade, a malha ou o terreno ele precisa ser visto de outra forma, para que haja realmente a adequada permeabilidade por meio das chuvas, evitando enchentes e tantas outras situações que nós vivenciamos no momento. Agora, tudo que está acontecendo aqui, né, e não só em São José dos Campos, mas também, digamos, em todo o nosso país, no estado de São Paulo, também está envolvido, por exemplo, as nossas questões de queimadas. Queimadas no qual o senhor comentou, mas eu não vi nenhum posicionamento em relação ao governo federal. Bom, sobre queimadas, a gente tem um problema também. Nós não temos um programa de redução de queimadas, de incêndios florestais aqui em São José dos Campos, por exemplo, a despeito de termos proposto isso no passado para a prefeitura. Isso traz consequências, você sabe disso. Aliás, como médico, né, sabe que boa parte das queimadas vai gerar material particulado, isso vai para os aparelhos respiratórios e vai gerar problemas, inclusive de internação com impacto na saúde. Olha só, a questão da externalidade, como é que a gente pode diminuir o impacto na saúde lidando com problemas de poluição. Né? Então, aquilo que foi feito, né, no zoneamento, no plano diretor, vai nos trazer consequências para a segurança hídrica. Você vê que a gente está vivendo um período agora, por exemplo, de uma seca crítica e as queimadas vão acontecer porque o tempo está muito seco, por longo tempo de altíssimas temperaturas no inverno, e isso vai gerar um fator ótimo para queimadas. Né? Então a gente precisa resolver isso, e essa prefeitura não fez nada, e a gente precisa caminhar. Seu tempo, candidato, por favor. Torel, tem mais 1 minuto. Enquanto eu em trabalho ali, juntamente do governo do estado, como deputado, fizemos todo um plano de ação juntamente com o governador, que chama o São Paulo Sem Fogo. E ali a gente juntou, inclusive, as forças-tarefas de todo o estado, com as forças de segurança, defesa civil, os bombeiros e também a parte de segurança, falando evitando que acontecesse tantos incêndios realizados de maneira clandestina e de da maneira como tem acontecido em todo o estado. Esse ano, creio que nenhuma ação efetiva aconteceu aqui em São José, punindo aqueles que causam incêndios e acabam piorando tanto o nosso ar. É lógico, isso causa um impacto para a saúde, aumento das internações e de acesso também. Então é necessário que a gente entenda que tudo impacta tudo. Seu tempo, candidato. Obrigado aos candidatos. Candidato Eduardo Cury, que é quem faz pergunta agora. O senhor pode perguntar para Anderson, Wagner Balieiro ou professor Wilson Cabral. Eu vou perguntar ao professor Wilson. Professor, pode retornar, por gentileza? 30 segundos para a sua pergunta, candidato Cury. O tema Wilson, é livre. Quando eu fui prefeito, 2 segmentos eram muito caros para mim, que eram os idosos e as crianças. E me preocupa muito hoje a situação das crianças, da educação, da formação das crianças no Brasil. Uma falta total de respeito à família, uma educação no Brasil insuficiente. Na minha época, até o IDEB era o primeiro lugar do Brasil, caiu bastante, né? Em que pese ser primeiro lugar do Brasil ainda não seja uma coisa a ser comemorada, que o Brasil ainda está muito deficiente. Quero saber o seguinte, como você vê o esporte no processo educacional? Cury, eu vou te cutucar de novo. O IDEB médio, na sua época, saiu de 4,19 para 4,9. Era o número no Brasil. Mas 4,19. É o momento da resposta, por favor. Imagina, né? E você está comemorando, isso é pior ainda, né? Está dizendo que é o primeiro número 1 do Brasil. Candidato Cury, por gentileza, o professor Wilson agora está respondendo, ele tem 1,30. E o tempo está passando. Bom, então o que acontece é o seguinte, tem que haver uma mudança de mentalidade para lidar com a educação. Né? Não aconteceu no seu governo, não aconteceu depois e não acontece agora. A gente tem que ter um olhar transformador para a educação. Esporte, sim, é importante, mas ele não é importante como dizem, vamos fazer um contraturno escolar e colocar o esporte ali, que fica uma atividade extra. Né? Não é isso. O esporte tem que estar integrado no currículo, inclusive, junto com a atividade pedagógica.
Não só esporte, cultura também é importante. Então é importante trazer essas agendas integradas para que a gente transforme a educação. A educação não vai ser transformada dos muros para dentro. A escola tem que estar aberta, inclusive, para a comunidade, e tem que abrir a escola no fim de semana, tem que abrir a escola à noite, por exemplo, para trazer a comunidade, ter capacitação para famílias à noite. Enfim, a gente tem uma ampla oportunidade e nós temos, Curi, várias instituições aqui que podem auxiliar em termos de parceria. As instituições de nível superior, o próprio ITA, né? O candidato a prefeito disse que eu não conheço as escolas. Sim, eu participei de vários projetos de extensão junto às escolas municipais e estaduais. Então a gente tem como transformar por aí. Olha, uma coisa relevante do Brasil. Eu pretendo fazer o maior programa de levar esporte e cultura dentro das escolas. Hoje, esporte nas escolas passa a ser uma coisa secundária. Ela tem que ser coisa principal, da mesma forma. A educação são 3 pilares. Primeiro, a família, um respeito aos valores que a família passa. Depois, o professor, valorizado e motivado, para ensinar matemática, português, química. Mas está faltando uma perna nisso. A educação, o esporte, a cultura pode ajudar muito nesse processo. Eu vou levar como matéria obrigatória, no turno complementar, basquete, vôlei, futsal, artes marciais, que tem bons valores embutidos, como o judô, por exemplo, que é um respeito ao idoso, um respeito ao adversário. E também na cultura, o outro braço da cultura. Eu vou levar dança, balé, eu vou levar música clássica. As nossas crianças vão ter contato com bateria, com violão, com baixo. É muito importante porque isso ajuda a formar a capacidade cognitiva das crianças. Consequentemente, melhora o aprendizado dentro da sala de aula. E quem sabe com isso nós vamos ter no futuro também um grande esportista ou um grande artista saído do processo educacional de São José. Curi, é bom colocar as coisas, os pingos nos is, vamos dizer assim, né? De novo, falei da questão do IDEB no teu governo. O teu plano de governo não cita a palavra professor. É como se o professor não fosse parte importante, aliás, talvez a parte mais importante desse processo de transformação da educação. Então é precário. Quando você promete que vai ser o melhor do Brasil, vou criar um complexo, etc. Primeiro, o passado não mostra. E segundo, a valorização que se dá para algumas coisas importantíssimas no seu plano de governo é nula. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. E não é simplesmente fazendo promessas que vou colocar um grande complexo que vai virar uma... Não. A gente tem que transformar, inclusive fazendo o seguinte, pegando as escolas com o mais baixo IDEB e gerando a transformação a partir delas. A gente tem que trazer todos na mesma régua e levantar essa régua e colocar uma meta ousada que nós temos condições de atingir, porque São José dos Campos tem um enorme potencial, e avançar de fato com a transformação da educação. Obrigado, candidatos. Gostaria de reforçar que na televisão, quando duas pessoas falam, quem está em casa não consegue entender nada. É por isso que as regras foram feitas com tempo para pergunta e tempo para resposta. Ok? Obrigado. Quem faz pergunta agora é o Dr. Elton, que necessariamente precisa perguntar para o candidato Anderson. O tema é livre e o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. A cidade passou por diversos problemas, candidato. Inclusive sobre greve do lixo, água sendo ainda levada para muitos bairros em caminhão-pipa, uma ponte estaiada que não está resolvendo o nosso trânsito. A cidade acumula uma dívida do passado, com uma dívida de 120 milhões do ano passado, agora com o Instituto do Servidor da mesma forma. Você permitiu a criação da Cracolândia, fez um acordo com o PT para contratação de novos ônibus. O senhor acha que se fosse gerente de alguma empresa já teria sido demitido? Seu tempo, candidato. Olha, esse candidato realmente não mora aqui na cidade, né? Aliás, não gosta da cidade. Como deputado, nada fez aqui para nossa cidade, não ajudou em nada, né? Só vê críticas, tudo está ruim aqui na cidade. Não fica aqui, aliás, não tem compromisso nenhum com a nossa cidade. Deputado, candidato, vou te dar alguns exemplos do que você colocou. Com relação às dívidas, me traga uma nota fiscal de um fornecedor que não tenha recebido, ou que esteja em atraso, ou então um pagamento de algum servidor na ativa ou aposentado que esteja com o seu salário atrasado. Isso não existe. Não faça confusão, mesmo porque o senhor talvez deve desconhecer o que é um orçamento, o que é uma peça orçamentária. Se tivesse participado essa semana, teve a apresentação na Câmara Municipal da audiência pública, da qual tem que fazer com transparência e encaminhar com relação às contas públicas. Fechamos o segundo quadrimestre com 231 milhões de superávit. O ano passado fechamos com superávit de 146 milhões. O senhor não sabe o que é isso. O senhor faz uma confusão entre orçamento e despesa. Faz entre despesa empenhada e receita. Aliás, faz essa confusão? Não, talvez não saiba mesmo. Teria que estudar um pouco mais até para ter, né, que fazer com que a gestão da cidade. Então, e com isso fica com essas, né, falácias, levando essa confusão ao eleitor. Então aqui, repito,
quais são os atrasos que nós temos em nossa cidade. Todos os investimentos que são feitos com responsabilidade e com prioridade, seja na questão das obras de construção civil de infraestrutura, seja nossas obras das unidades de saúde, esportes e social, seja nos investimentos nossos educacionais e na saúde, para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida. Mais um minuto, doutor Elton. Talvez o senhor não se lembre, mas tive diversas ações aqui na cidade. Algumas, inclusive, em parceria com o governo. Eu instalei aqui, em parceria com o governo, a captação de córneas, que possibilitou a captação de quase 10 mil córneas, levando mais de 6 mil pessoas à visão em todo o estado de São Paulo. Isso acontece em São José sem a necessidade da utilização do dinheiro público que o senhor faz a gestão. E aí, eu gostaria de dizer para o senhor também que transparência, falar de transparência é uma piada para mim. Nós estamos numa cidade com mais de 50 mil habitantes, com 665 cidades nessa situação. São José dos Campos ocupa o número 458. Arrecadação alta, transparência baixa. Eu não quero dizer para você o que vai acontecer com essa situação. Além disso, eu queria perguntar, por que você e o Cury hoje são pessoas diferentes? Agora, nós começamos a eleição e ninguém ainda Seu tempo, candidato. Candidato Anderson tem mais um minuto, por favor. Candidato, fazer a gestão de uma cidade como São José dos Campos não é uma brincadeira, como você trata todos os assuntos. Aqui é muito sério e nós temos uma cidade que tem uma representatividade de essencial para o estado de São Paulo, para o Brasil e hoje para o mundo da nossa cidade. Então nós precisamos tratar com assuntos sérios. Nós temos várias situações aqui que nós avançamos em todas as áreas. Temos ainda desafios e é por isso que eu me coloco aqui à disposição, estou candidato à reeleição, para que a gente possa fazer ainda mais, para que a gente possa vencer principalmente os desafios e manter a nossa cidade nos trilhos, manter a nossa cidade no caminho certo, principalmente da inovação. Então, candidato, não venha com falácias novamente, com mentiras com relação a esse assunto. O senhor, como gestor, é um péssimo gestor. Como deputado, já usou o carro seu público, com dinheiro público, com um giroflex, achando que é uma autoridade policial andando pelo acostamento. Não faça isso. A questão do dinheiro público tem que ter muito respeito com relação a essa situação, coisa que talvez o senhor não tenha esse respeito, e eu tenho isso daqui com muita seriedade com o seu dinheiro. Candidato, seu tempo. O candidato antes pode permanecer. Doutor Elton, por favor, pode voltar ao seu lugar. O senhor fez um pedido de direito de resposta, vai ser analisado. Assim que possível, a gente dá um retorno para o senhor. O senhor pode retornar para o seu lugar, por gentileza. Candidato Anderson pergunta necessariamente para Wagner Balieiro, que ainda não respondeu nesse bloco. 30 segundos para a pergunta. Candidato, São José dos Campos vem registrando números expressivos na geração de emprego nesses últimos anos. De janeiro a agosto deste ano já foi gerado 8 mil empregos. Vamos chegar aí próximo a 10 mil empregos. Nos últimos 18 meses já estamos com quase 14 mil empregos gerados pelo CAGED com carteira assinada. Qual a sua proposta com relação à geração de emprego e renda em nossa cidade? Olha, Anderson, nós temos a necessidade de ampliar parcerias. Nós temos um momento bom acontecendo no Brasil. Economia crescendo, gerando emprego, beneficiando as nossas cidades. Eu falei até no bloco anterior, em algumas perguntas, falando sobre a questão dos investimentos que o governo Lula vem fazendo em nossa cidade. Nós temos aí o investimento da Embraer, financiamento do BNDES, está gerando emprego na Embraer, 1.000 empregos na Embraer. Nós temos aí o investimento da Nova Dutra, que vai melhorar a vida da população com o financiamento do BNDES. Nós temos previsão aí do investimento da Petrobras, e é importante que a gente tenha aqui uma escola de formação de mão de obra para que esses empregos da Petrobras, quando tiver a modernização da refinaria, tenha empregos de São José sendo gerados. E nós podemos estar cada vez mais ampliando essas parcerias junto com o governo federal, junto com o governo estadual, fazendo parcerias com as instituições de nossa cidade e trabalhando para que São José possa, dentro desse momento, continuar gerando emprego. É um momento de oportunidades e é por isso que estou aqui como candidato para ampliar essas parcerias. Eu acredito que todo esse momento que a gente está vivendo, que for através de políticas públicas que nós estamos vendo acontecer a nível federal, São José está sendo muito beneficiado. E é importante que a gente tenha um prefeito que esteja aberto a essas parcerias. Olha, o maior programa social que uma cidade pode ter é a geração de emprego e renda. Hoje, o nosso pátio, o posto de atendimento ao trabalhador, ele fecha todos os dias com vagas de emprego não preenchidas.
Por isso que ao longo desses últimos anos foram mais de 140 mil cursos de qualificação de mão de obra. O ano passado, em 2023, foram 32 mil cursos e vamos ampliar ainda mais para que a gente possa deixar com que o cidadão esteja qualificado para o mercado de trabalho, através, seja da observação do trabalho, do trabalho onde nós ali identificamos toda a questão dos novas mãos de obras que podem surgir hoje no mundo globalizado, para que a gente possa ter essa capacitação e qualificação. O nosso CEPAS é um dos maiores que qualificam a mão de obra e que vai se tornar uma universidade nossa do município. O SEBRAE, o SENAI, o SENAC são grandes parceiros para fazer essa qualificação de mão de obra. Hoje, não dá para a gente poder ter mais essa situação de termos empregos e não termos uma mão de obra qualificada. Por isso que vou criar a Casa do Empreendedor, onde teremos lá toda a parte de desburocratização para novos negócios, mas também a qualificação da mão de obra. Nós temos que ter essa oportunidade de ampliar parcerias. Nós vamos ter agora a discussão do investimento da GM. É um programa do governo federal que colocou mais de 100 bilhões de investimento no setor automotivo no Brasil todo. E nós temos que disputar o investimento da GM. Nós precisamos garantir que esses empregos estejam aqui. O candidato anterior fez desdenha da questão de um projeto tão importante que é ter o investimento no setor automotivo, que tem metas, tem coisas claras que precisam ser colocadas quando tem investimento nessa área e pode gerar emprego em São José. Da mesma maneira, nós temos aqui uma grande parceria que precisa ser feita com o governo federal para investir no programa do Minha Casa Minha Vida, fazendo incentivo para a construção, para habitação de baixa renda. Nós temos condições de fazer essa parceria com o governo do estado e nós temos condições de ampliar a parceria com os institutos que nós temos no município de São José. Institutos federais, estaduais, as nossas escolas técnicas, gerando mão de obra qualificada para as oportunidades que estão surgindo no Brasil nesse momento. Agradeço aos dois candidatos. O doutor Elton fez um pedido de direito de resposta. Não houve ofensa pessoal, o candidato foi negado o seu pedido, ok? Chegamos ao fim do terceiro bloco do debate para a Prefeitura de São José dos Campos, aqui na Rede Vanguarda. No próximo bloco, os candidatos vão responder as perguntas com temas determinados. A gente volta daqui a pouco. Treme não, líder, porque o Verdão não vai tirar o pé do acelerador. Na cola dos cariocas, os comandados de Abel entram em campo a apenas um pontinho do topo da tabela. Bragantino e Palmeiras, sábado, a partir das 4h10 da tarde. As lojas da Rede 5 de supermercados são verdadeiros pontos de encontro, onde famílias se encontram, onde amigos se encontram, onde a qualidade encontra variedade, onde o preço baixo encontra a economia, onde o bom atendimento encontra o melhor sorriso, onde você encontra a melhor oferta. Todos os dias as lojas da Rede 5 se preparam para esse grande encontro. Rede 5 de supermercados. Todo mundo tem um bom motivo para aproveitar essa promoção. Os óculos que você precisa estão no Festival de Ótica Goldfinger. Marcela tem 16 anos, ganhou 16% de desconto. Cláudia tem 38 anos, ganhou 38%. Adolfo tem 72 anos e ganhou 72% de desconto. Cuide dos seus olhos no Festival de Ótica Goldfinger. Sua idade é seu desconto. Quem deu essa foto pra tu? Quem mandou foi minha rainha. Dulce. Ela queria que eu visse o mar nem que fosse por um retrato. E por que é que tu não vai atrás dela? Esse vaqueiro vai ter que encarar de tudo para conseguir ver o mar pela primeira vez. Pois então vou começar ensinando você a deixar de ser besta. Pelo amor de Deus, que entreveiro da molesta! Hoje, depois do debate, o sertão vai vir ao mar, no Cinema Especial. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de São José dos Campos, aqui na Rede Vanguarda. Neste último bloco, os participantes farão perguntas com tema determinado. Eu já vou sortear mais um tema aqui para essa rodada de perguntas e respostas. O tema é educação. Pelo sorteio realizado previamente na presença das assessorias dos candidatos, quem vai abrir este bloco é o candidato Wagner Balieiro, do PT.
Para quem vai sua pergunta, candidato? Eduardo Cury, por gentileza. Para a pergunta, o candidato Wagner tem 30 segundos sobre o tema educação. Vamos lá. O IDEB tem caído nos últimos anos. É a primeira vez na história que o IDEB caiu. E nós estamos numa situação hoje que o professor é extremamente desvalorizado dentro da atual rede municipal. Qual que é a sua proposta dentro do plano de educação? E antes de responder a pergunta, se você entende de corrupção, é porque você está dentro do partido do Valdemar Costa Neto. E quem teve o problema da ocupação do Pinheirinho foi o seu governo. Quem resolveu foi o governo do PT, que construiu as moradias para resolver o problema do Pinheirinho. 1h30 para a resposta. Eu, sendo acusado, ele é do PT, do Lula, e me acusando eu, Eduardo Cury, que nunca tive uma denúncia, nem deles do PT, de corrupção. Ele, do PT, que montou o maior esquema de corrupção na história desse país. Nós vamos tratar de São José, que é o que mais importa. A educação é um tema muito caro. Como eu disse, é aí que pese a educação do Brasil ainda seja muito aquém. Na minha gestão, nós colocamos em primeiro lugar do Brasil. Revezávamos com Sorocaba e revezávamos com Joinville uma única vez, né? É óbvio, os professores são mola mestra disso, são engrenagem de transmissão. Não há educação bem feita com um professor que não seja motivado, né? Pergunte aos professores como era, na minha gestão, a educação em São José. Eles eram motivados, eles gostavam do que faziam. E por isso nós tínhamos uma educação acima da média. Agora, educação não é só sala de aula, é todo um complexo. É o apoio à família, na verdade, o apoio social. Por isso que eu estou querendo implantar o maior programa de apoio de esporte, educação, esporte e cultura dentro da escola, porque isso é complementar. A criança, só na sala de aula, ela não vai conseguir se desenvolver. Você tem que melhorar a capacidade cognitiva dela nos primeiros anos iniciais. E o esporte e a cultura propicia isso. Uma família tranquila, com o pai empregado, propicia isso. Uma criança não vai tranquila para a escola se você não tiver desenvolvimento na cidade, se você não tiver emprego. Por isso nós temos que voltar a atrair emprego em São José. Olha, quem tem processo de improbidade administrativa e já foi condenado é você. Você está no PL do partido Valdemar Costa Neto e quem tem processo é você. Eu nunca tive processo desse tipo, velho. E, inclusive, você tem que olhar esses processos aí, porque você tem vários processos, inclusive, ainda. Basta olhar aí na internet que tem bastante. Agora, com relação à questão da educação, porque é importante discutir a educação. Se hoje a gente tem um problema na educação, parte é culpa sua. Porque em 2011 você fez um novo plano de carreira que destruiu a carreira dos professores aqui em São José dos Campos. Eu era vereador, eu alertei e votei contra aquele novo plano de carreira que hoje desestimula o professor dentro da sala de aula. Muitos professores vão embora, não ficam hoje na prefeitura por causa daquele plano de carreira que foi proposta sua, que eu alertei daquela época que é um plano de carreira ruim. No seu plano de governo não tem a palavra professor, aliás, não tem quase nada de educação, quase não tem nada no plano de governo seu, porque só tem 10 páginas no seu plano de governo que não coloca nenhuma obra, nenhum serviço que você vai fazer na área de educação. Basta olhar lá no site da Justiça Eleitoral. Meu plano de governo tem todas as metas e objetivos que queremos fazer. E nós vamos rever o plano de carreira dos professores que você criou e está destruindo. Seu tempo, candidato. Ouvi falar de corrupção e de honestidade do PT. Processo de improbidade administrativa não tem nada a ver com corrupção, é uma formalidade. Teve uma ação contra no meu governo de um processo, de um convênio feito da prefeitura com uma entidade de fins filantrópicos e não lucrativos que foi criada pelo Osíris, pelo Fernando Mendonça, pelo criador do INPE, por 50 fundadores, e houve um problema de data. Na data do convênio, o jurídico errou, colocou uma data e depois passou a aprovação na Câmara. Logicamente, o Tribunal de Contas apontou isso, e tanto que não houve má-fé, que ele disse o seguinte na decisão dele: não há má-fé, não há prejuízo aos cofres públicos. Aplicou uma multa somente aí. Sabe por que você não tem ação de improbidade? Você nunca administrou nada. A ação de improbidade se dá para quem administra alguma coisa. Eu fui gestor durante 16 anos, é natural que tenha. Todo prefeito de São José, o Pedro Ives teve, o Emanuel teve, eu tive, o Carlinhos teve, aliás, foi condenado também. Porque improbidade, a lei de improbidade não tem nada a ver com corrupção. Pessoal. Seu tempo, candidato. Eu vou sortear mais um tema para essa rodada. Vocês podem voltar aos seus lugares, por gentileza. O tema agora vai ser trânsito. Trânsito. E quem faz a pergunta é o doutor Elton. Por gentileza, doutor Elton. Para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? Prefeito Anderson. Por favor, candidato Anderson. Doutor Elton tem 30 segundos para fazer a sua pergunta sobre trânsito. A cidade tem gastado importantes recursos com obras que não trouxeram resultado.
é só dar uma olhada na ponte estaiada. Também outro problema é a linha verde, que está à parte de toda a cidade e na maioria do tempo ela está com poucas pessoas dentro do ônibus, propiciando o transporte mais de quem está ali na região do Colonial. Mas, além disso, existem outras coisas que estão impactando. Qual é a sua opinião sobre a ponte estaiada? Ela serviu mesmo para adequar Seu tempo, candidato, 1h30 para a resposta. Candidato, pelo visto, realmente não conhece a cidade. Se a gente olhar para 10 anos atrás, o trânsito da Avenida Jorge Zarur parava depois da Dutra. Esse era o caos que se tinha ali. Demorava quase 1h15 para se chegar até a Avenida Lineu de Moura. Quando fizemos o Arco da Inovação, a ponte estaiada, isso daí melhorou em 50%, que, aliás, hoje passa 490 mil veículos por mês sobre a ponte, nos dois acessos. Quem vem do centro da cidade, da Avenida Rio Branco, sentido Zona Sul, são 57% dos veículos que passam por essa alça. Da Jorge Zarur, sentido Aquários, são 36% de veículos que passam pela rotatória que vão nesse sentido. O senhor já imaginou se não tivesse o Arco da Inovação? O trânsito estaria parado, sabe aonde? No Torrão de Ouro. É assim que se faz, com gestão do trânsito. Então tem esses números só para você poder guardar e depois consultar. Com relação às obras de viárias, são obras importantes para a mobilidade da cidade. Seja a linha verde, que hoje, se você comparar a linha verde no Entrepico e comparar a linha 240 do Novo Horizonte, comparar a linha 304 do Colonial e comparar a 115 do Jardim ali do Morumbi, você vai ver também que elas estão vazias, com a mesma proporção. A linha verde transporta hoje 180 mil passageiros. Mais uma informação para que você possa saber. E os investimentos de obras públicas que nós estamos fazendo de infraestrutura, seja a Via Oeste Fase 3, ligação com Jacareí, a Via Jaguari, uma obra importante para a região norte, a Lívio Veneziane na região sudeste, importante, João Rodolfo Castelli com a sua duplicação e a João Mias, que é uma obra importante para a região do Interlagos. Candidato, tem uma patologia que faz com que a pessoa tenha a perda da realidade. Ela não entende a realidade. O nome disso se chama esquizofrenia. Então, eu queria dizer para você, quem falou que a ponte não é um problema e que não resolveu a demanda da nossa cidade foi o Ministério Público. Foram eles que falaram. Além disso, quem também falou bastante são todas as pessoas da nossa cidade. Isso virou uma piada para todos nós. A ponte, na verdade, é a ponte da perda da oportunidade, porque o que vamos fazer com essa ponte agora? Agora, você também está fazendo uma nova via ali no final do fundo do vale, passando por cima das pessoas. Você sabia que o seu governo vai passar por cima da região da Vila Guarani, vai desapropriar pessoas e elas estão recebendo IPTU antes da negociação. O IPTU da Dona Cida já está acontecendo no nome da prefeitura, está com o nome da prefeitura no boleto. Talvez desconheça como é que funciona o crescimento de uma cidade, né? Da Vila Guarani, eu acompanho pessoalmente todas as famílias ali, as de 15 famílias que nós temos ali, terrenos e áreas que são de proprietários. Pode ficar tranquilo, eu estou cuidando bem daquelas pessoas. Uma obra importante da Sebastião Goberto, que é uma ligação da região norte com a região leste da cidade e do anel viário para com a Sebastião Goberto, onde tem uma obra ali muito importante para a mobilidade, principalmente para o transporte público, dando mais agilidade e velocidade, melhorando, e também com ciclovias. Então pode ficar tranquilo, de todos os investimentos que estão sendo feitos na região leste, onde nós estamos fazendo lá todo o sistema viário, a linha verde que vai chegar até o Parque de Inovação Tecnológica, hoje da região sul do Campos Alemães até a região central, na Praça Maurício Cury, na rodoviária, e a segunda fase agora chegando até o Parque de Inovação, passando ali pelo Vista Verde, Diamante, Motorama, Santa Inês, Pararangaba, Califórnia, melhorando ainda mais esses acessos, juntamente com as obras da rodovia Presidente Dutra, obras importantes essas que são as construções das marginais em toda a extensão do nosso município, que isso vai melhorar em muito, não só a fluidez, mas principalmente para o transporte. Obrigado. Seu tempo. Doutor Elton pode voltar, candidato Anderson pode permanecer, só trocar de lugar no púlpito. Eu vou sortear mais um tema aqui para a sua pergunta. O tema é saneamento. Saneamento. O senhor pode fazer pergunta para o professor Wilson Cabral, Wagner Balieiro ou o próprio doutor Elton. Pode ser para o doutor Elton. Doutor Elton, por gentileza, pedir para o senhor retornar. Para a pergunta, 30 segundos sobre saneamento.
Candidato, aqui sobre saneamento nós estamos falando, é tão importante para a nossa cidade. Nossa cidade fez a lição de casa dos últimos anos, onde nós temos 100% da água tratada, temos aí 99% da rede coletada de esgoto em nossa cidade e temos aí os melhores índices. Melhoramos e muito nesses últimos anos com os índices somos dentro das 30 melhores cidades do Brasil com saneamento, abastecimento e tratamento de esgoto. Qual que é a proposta para o senhor com relação ao saneamento da nossa cidade? Nossa, fake news assim na cara, 100% de água, 99% de esgoto, você está brincando. Eu fui lá, eu fui na região leste, na região norte, tem várias casas lá que não tem água, não tem esgoto. Eu falei que eles estão recebendo água por caminhão-pipa. O governo do estado, inclusive, fez o projeto da privatização da Sabesp para enviar o recurso para cá e, inclusive, o senhor, em desagrado ao governo, se posicionou contrário, achando que não vai vir o recurso para acontecer aqui no estado. Além disso, toda a regularização ela deveria acontecer e não aconteceu. Desde 2016, quando iniciou a atual gestão de vocês, não aconteceu regularização praticamente em nenhum imóvel. Foram 1.000 imóveis aproximadamente que regularizaram e na gestão anterior do PT, em torno de 5.000 imóveis. Mas no meu projeto, eu vou fazer a maior regularização. Você da região leste e da região norte que está esperando, é lei. A partir de 2017, aconteceu a lei do governo federal que faz com que todos os imóveis regularizados devam ser pacificamente regularizados na nossa cidade, levando a dignidade realmente que tanto precisam, um endereço, um CEP, podem fazer até aquisição de recursos bancários, porque eles têm um endereço para chamar de seu. Só que isso nunca foi prioridade. Aliás, pessoas não são prioridades nesse governo. Olha, falar em saneamento básico, eu sou a favor da privatização da Sabesp, que, aliás, aqui em São José dos Campos, nós sofremos pela falta de investimento da Sabesp o ano passado, onde nós tivemos interrupções de abastecimento. A Sabesp, prontamente, juntamente com o governo do estado de São Paulo, anteciparam os seus investimentos em nossa cidade e nós temos hoje quase 400 milhões de reais de investimento em nossa cidade. Com relação à privatização, da qual eu apoio, eu não apoiei o contrato, a sua prorrogação de 2038 para 2060, onde não tem as suas cláusulas condizentes com o que a cidade merece receber, coisa que eu não vi o senhor como deputado defender a cidade em absolutamente nada, se manteve em silêncio, ou seja, não está nem um pouco preocupado com a cidade de São José dos Campos. Quando o senhor fala de regularização, na informação foram 3.500 imóveis que foram regularizados. Regularização comigo funciona com cartório, no cartório de registro de imóveis. A gente daria dignidade para aquelas pessoas. Talvez você tenha que andar um pouco mais no Capão Grosso, no Majestic, no Santa Hermínia, no Primavera, no Freitas, no Buquirinha. A gente tem vários outros bairros da nossa cidade. E bairros com relação à água candidato, são ligadas. O senhor tem mais um minuto, doutor Elton. Em relação à Sabesp, eu quero dizer para vocês que agora a gestão da Sabesp faz com que tenha uma URAI, que é a grande gestora, e existe o contrato. Mas sabe como é que é aquela situação, né? Eu coloco o pé debaixo da URAI porque eu quero receber os benefícios, mas eu não assino o contrato. Isso causou bastante descontentamento. Ou é ou não é. É sim, não, não. O posicionamento ambíguo aí da prefeitura em relação ao projeto da Sabesp aconteceu e causou bastante descontentamento. No meu governo, eu vou trazer e vou regularizar as casas, vou levar água e o projeto de saneamento, ele tem a ver também com o novo marco do saneamento, que exige 100% de água e 90% de esgoto. E isso não chegou. Essa história de 100% de água e 99% de esgoto é uma falácia. Obrigado, candidatos. Eu vou sortear mais um tema para a próxima pergunta. O tema é desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico. Quem faz a pergunta agora é o candidato Eduardo Cury. E, pela regra, o senhor necessariamente tem que perguntar para o candidato professor Wilson. Eduardo Cury, é a sua vez de fazer pergunta. 30 segundos para a sua pergunta sobre desenvolvimento econômico. Wilson, o mundo mudou, os empregos, eles migram, não necessariamente por fronteiras, e a economia também, ela é totalmente diversificada. Foi nessa época que eu, por causa disso, quando fui prefeito, eu criei o Parque Tecnológico, os mais avançados do Brasil, e procurei diversificar a economia de São José para poder atrair esses novos investimentos. Agora, passado esses 12 anos, 16 anos, é um novo mundo e um novo momento.
eu pretendo investir muito e atrair empresas da nova economia. Eu queria saber quais os seus planos para São José, especificamente para gerar emprego. Bom, vamos falar em nova economia, vamos falar em economia verde. Né? Economia verde, economia do cuidado. Então a gente tem diversas áreas de atuação que são possíveis, inclusive com um salário per capita maior do que os setores convencionais. Então, sim, a nova economia é importante que a gente lide com ela. E a gente tem umas ferramentas muito interessantes. O próprio Parque de Inovações Tecnológicas, e eu digo que a gente tem um potencial enorme, porque a gente tem diversas instituições, boa parte delas públicas, universidades, institutos federais, FATEC, enfim, que podem, inclusive, dar suporte para compor a tripla hélice. Eu falo da quíntupla hélice, porque inclui natureza, inclui sociedade, e a gente pode, então, caminhar dessa forma. A gente propõe, Curi, que seja criado um novo cluster no Parque Tecnológico. Para quem não sabe, um cluster é um agrupamento que envolve empresas, iniciativa privada, envolve o governo, a prefeitura, por exemplo, e envolve o governo federal, estadual, e envolve também as instituições que podem trabalhar com desenvolvimento, com pesquisa e desenvolvimento. Só que a gente propõe é uma inversão dessa lógica. Hoje, o pitch é um balcão de negócio, pura e simplesmente. O que a gente quer é que o pitch responda pelas demandas da sociedade, pelas demandas da cidade. A gente pode tratar o desenvolvimento tecnológico e a inovação para responder para questões da saúde, para responder para questões da educação, para responder para questões de todo o complexo público. E aí a gente vai ter, inclusive, geração de emprego, capacitação interna, possibilitando, inclusive, a geração de empresas novas para esse setor aqui dentro da cidade. Olha, o Parque Tecnológico, ele atendeu bem em 2007, quando eu criei, tanto é que ele é um grande sucesso. Mas agora nós vamos partir para o modelo 2, ou seja, a segunda etapa dele, que nós vamos atrair empresas.com, as empresas de base tecnológica, as empresas da internet. Nós queremos que sejam empresas geradoras de aplicativo, empresas da internet das coisas, as empresas ligadas, toda a conexão das .com em todo o mundo. Não somente atrair as empresas, mas também formar aqui. Por isso nós vamos reformatar todas as escolas técnicas que eu trouxe na época, FATEC, ETEC, o Instituto Federal que eu ajudei a trazer, cedendo a área dentro da própria Petrobras, Universidade Federal, e também a expansão da Unesp. Nós vamos fazer um convênio com elas para reformatar a formação dos nossos jovens, para que eles sejam não só fornecedores, a mão de obra dessas novas empresas, mas também sejam os criadores, empreendedores, para eles também criarem as novas startups dentro do Parque Tecnológico. E o segundo braço também, que eu vou criar, que é o Centro de Economia Criativa, isso fora do parque, para a gente pegar artistas das mais variadas vertentes, para que eles também possam ser tempo, candidato. Mais um minuto. Curi, então, tem uma questão, de novo, a questão do Parque Tecnológico, do pitch, você não tocou muito nesse assunto, de ser transformado num balcão de negócio. Ele não é porque não é bom ter um balcão de negócio, você pode ter, só que o pitch ele tem muito mais potencial, inclusive, para atender a demanda da cidade. Então a gente tem que inverter um pouco essa lógica. Pode continuar com seus negócios, pode continuar atraindo empresas de outros lugares, transformar-se num polo, de fato, porém, o município tem condições de ser um demandante para esse parque tecnológico, para esse pitch, demandante para essas instituições. A gente pode fazer parcerias, inclusive a um custo muito baixo para o poder público, desenvolver coisas que a gente já desenvolve, inclusive, em parcerias com atividade de extensão, atividade de pesquisa nessas instituições, com um estímulo muito pequeno, financeiro muito pequeno, e que traga essa revolução no modo de pensar e no modo de fazer pesquisa e desenvolvimento para atender a demanda da cidade. Tecnologia e inovação a serviço da cidade. Professor Wilson pode permanecer, Eduardo Cury pode retornar para o seu lugar, por gentileza. Só trocar de lado aqui, candidato. Eu vou sortear o último tema aqui do nosso debate, que é geração de empregos. Necessariamente a pergunta vai para Wagner Balieiro, que ainda não respondeu neste bloco. 30 segundos para a pergunta. Vamos lá. Wagner, um dos eixos de geração de empregos é o próprio setor público, né, no município. O que você pensa disso e da forma como se lida hoje, por exemplo, com o Urban e com alguns a Provafundás e a relação que a prefeitura estabelece com esses órgãos nessa proposta de ter o poder público também como um gerador de empregos? Olha, Wilson, nós temos uma oportunidade. O Brasil está crescendo
eu repito novamente sobre isso, nós não podemos deixar São José ficar de fora desse momento que o Brasil tem, que está retomando o desenvolvimento na área de ciência e tecnologia, com muita dificuldade. A gente sabe aí de toda a destruição que nós tivemos no governo Bolsonaro, mas ter o desenvolvimento de ciência e tecnologia voltando, com o governo sendo indutor de pesquisa nessa área, é importante para que a gente possa gerar emprego nessa área, ainda mais em São José, que tem toda uma vocação para a área de ciência e tecnologia. Na questão do poder público, nós temos que parar com as terceirizações, voltar a fazer concursos públicos, valorizar o serviço público. Nós tivemos um servidor público muito atacado nos últimos anos, né? É a destruição do plano de carreira do servidor público, é a destruição da aposentadoria do servidor público, e a culpa é de todos os governos que passaram aí para trás, viu? Que deixou aí o Instituto de Previdência amigo aí. Começa lá no governo Manuel, passa pelo Cury, no Anderson, enfim, todo mundo fazendo a sua parte ali de destruição da Previdência. Então nós vamos recuperar o Instituto de Previdência, valorizar o plano de carreira do servidor público e tornar mais atrativo para as prefeituras, para as pessoas virem trabalhar com o poder público. Nós temos hoje uma situação onde o servidor público é muito desvalorizado, então nós vamos mudar essa realidade. E é fundamental que a gente aproveite essa oportunidade que nós temos no Brasil. Vou reforçar aqui uma coisa que está no nosso plano de governo, a questão da geração de emprego, que é pegar aquela área da antiga ocupação do Pinheirinho. Nós vamos desapropriar aquela área para criar ali um distrito industrial público para quem quer gerar emprego em nossa cidade e incentivar essa atividade. Então, você falou da geração de empregos, do PIT, etc. Isso é importante. Você tem ali um complexo que pode trabalhar para um eixo de desenvolvimento e isso é muito bom. Porém, tem um detalhe que é o próprio empregador público e a gente tem que acabar com a forma como a prefeitura lida com esses cargos comissionados, lida com a questão dos empregados da Urban, Fundas e etc. Então a gente tem que parar, transformar a Câmara num puxadinho, como se faz sempre, e propiciar com que o próprio poder público seja um eixo de desenvolvimento a partir dessas oportunidades de emprego dentro do setor público. E eu vou te dizer que a gente pode, inclusive, ajudar a resolver o problema que nos foi imputado pela Cracolândia desmontada, né, e o pessoal que veio para cá. Aliás, o número de furtos nas regiões tem aumentado, é outro dado indicador de segurança, e usar o poder público para criar uma força de trabalho para fechar o ciclo. Não é só o tratamento que vai resolver, tratamento químico. A gente tem que dar emprego para essas pessoas, e elas são estigmatizadas. Então o próprio poder público poderia fazer isso, trabalhando com essa Seu tempo, candidato. No meu plano de governo tem a volta da bolsa de incentivo à qualificação. Porque nós tínhamos aqui, antigamente, um incentivo para as pessoas carentes, para as pessoas que querem mudar de vida, ter o apoio da prefeitura, um apoio social, gerar uma oportunidade de trabalho, de conhecimento, de uma possibilidade de ter aquela oportunidade que falta muitas vezes para ela mudar de vida. Então, nós vamos colocar a prefeitura novamente nesse papel de fazer a bolsa de incentivo à qualificação, coisa que já tivemos no passado que infelizmente perdeu-se. E também nós vamos começar a colocar a prefeitura como parceira da nossa cidade. Quando a gente vê aqui essa situação de regularização, o governo do Eduardo Cury, o governo do Anderson está inimigo da população quando vai discutir regularização. Põe medo na população. Nós precisamos ter a prefeitura sendo agente de regularização. A prefeitura participando do processo com os moradores e ajudando os moradores a ter a sua regularização, a ter a sua casa novamente toda documentada. Então nós vamos fazer o maior programa de regularização da história de São José. Obrigado, candidato Wagner. Professor Wilson pode permanecer, porque agora é a rodada final. Obrigado, Wagner. Agora é a rodada final, né? A partir de agora, cada candidato terá 1 minuto para falar diretamente com os eleitores. Professor Wilson já está no púlpito. 1 minuto. Bom, convido a você. A gente já está numa reta final, mas é importante que você conheça os planos de governo. É importante que você se detenha sobre detalhes deles e para perceber como é pobre o plano de governo dos muitos que estão aqui à frente. E eu convido a você, se gostar do que a gente está propondo, se acreditar no potencial que São José dos Campos tem para se transformar numa referência mundial, não uma referência entre locais. A gente quer uma educação nota 10, não, nota 12 até, melhor que 10. Nós queremos saúde sem espera, a gente tem potencial para lidar com isso, queremos transporte sem demora e todo esse arsenal de tecnologia e inovação a serviço da cidade e do cidadão. E a gente tem condições para isso. Então, se você acredita nesse potencial, vem com a gente no dia 6 de outubro, aperte o 12, seja feliz, comemore, porque São José dos Campos pode muito mais. Obrigado, candidato.
próximo candidato é o Eduardo Cury, de acordo com o sorteio prévio. Sorteiem 1 minuto para suas considerações finais. Olha, cumprimentar a Vanguarda, os candidatos e agradecimento a você, que ficou até tarde para conhecer um pouco das nossas propostas. Um grupo de pessoas em São José entende que, para esse momento difícil, um grande calote que vai virar R$500 milhões para o próximo prefeito pagar, há necessidade de um prefeito experiente. Eu fui prefeito e acho que posso ajudar. Outras pessoas acham que São José é uma cidade exigente, assim deve ser. E por isso tem que ser um prefeito vanguardista, com grandes ideias inovadoras. Eu, quando fui prefeito, procurei ser. Criei o Parque Tecnológico, uma série de dezenas de programas inovadores que persistem e são mantidos até hoje. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra qualidade que eu pessoalmente acho importante. Um prefeito, ele não deve mentir para você. Um prefeito tem que ter coragem de falar a verdade, mesmo quando ela é dura. Nós estamos falando de caráter. E se você pensa como eu gostaria de ter o seu voto, eu gostaria de ter a sua confiança. Obrigado e boa noite. Obrigado, candidato. Dr. Elton, agora do União Brasil, tem 1 minuto para falar diretamente com o eleitor, com a eleitora. 1 minuto, candidato. Eu pude trabalhar na nossa cidade como gestor em serviços públicos e também privados. E eu quero lembrá-los que o médico ele também tem a mesma similaridade de um prefeito. Ele precisa cuidar de pessoas e da mesma forma o prefeito também assim o faz. Ele precisa ter protocolos para que realmente institua o funcionamento de cada ação como médico. E o prefeito também deve fazê-lo assim para a cidade. Ele precisa também, o médico, ter performance. E da mesma forma, também o prefeito precisa entregar os resultados da cidade. Mas, acima de tudo, precisam ter os dois propósitos. O propósito do médico sempre foi de cuidar. E eu vejo que o prefeito também precisa pensar mais nas pessoas. E dessa forma, não tem como ficar omisso e trago o meu nome. E eu aguardo no dia 6 para poder ser o prefeito também de São José dos Campos. Eu conto com o seu apoio e também com o seu voto. Deus abençoe vocês. Obrigado, candidato. Wagner Balieiro é o próximo a fazer as suas considerações finais. O senhor tem 1 minuto. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar a Vanguarda pela iniciativa do debate, cumprimentar os demais candidatos e a você, telespectador, que está até o presente momento. Quero que você olhe o plano de governo. Com muito carinho, eu e a Marina fizemos um plano de governo atendendo a toda a cidade, colocando as obras e serviços que vamos fazer. Pode comparar, o nosso é o mais completo dos planos de governo. E quero trabalhar um plano de governo e uma nova administração que vai ter diálogo com o governo federal, trazendo as oportunidades que o governo Lula está trazendo para o Brasil, diálogo com o governo do Estado, diálogo com todos os deputados que queiram trazer recursos para a nossa cidade. São José não pode perder oportunidades. São José tem que voltar a crescer. E é esse o nosso compromisso. Eu sou de São José, eu amo essa cidade e eu tenho certeza de que a gente pode muito mais aqui fazer para São José ser realmente uma cidade boa para todos. Colocar os recursos nos lugares que mais precisam, com muita transparência, com a participação da população. Não ficar nessa briga política, muitas vezes aí pedindo impeachment de STF e esquecendo que tem que cuidar de São José. Então, por isso, dia 6 de outubro, vote 13, Wagner Balieiro, Marina Vice. Obrigado, candidato. Candidato Anderson também tem 1 minuto agora para suas considerações finais. Por favor, candidato. Boa noite a todos. Chegamos aqui às vésperas das eleições e eu peço a sua atenção para reafirmar o que eu disse durante a campanha, apresentando propostas e assumindo compromissos. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Percorri as ruas e conversei com várias pessoas. Essa cidade que há 30 anos me acolheu como mais um filho. Aqui eu formei minha família, me formei profissionalmente e tenho muito orgulho hoje de ser o seu prefeito. Mostrei o que fiz por São José nos últimos 8 anos, ao lado do Felício e como prefeito nos 2 anos e meio. Tudo isso aumenta ainda mais a minha percepção de que vive uma cidade que é um grande exemplo para São José dos Campos, para o Brasil. São José é feito por pessoas ousadas e exigentes, pessoas que querem o melhor para nós e para os nossos filhos. Por isso que nos tornamos a melhor cidade do Brasil, uma cidade inteligente, resiliente e sustentável. Por isso, juntos, eu peço o seu apoio, eu peço o seu voto no 55, para que a gente possa continuar mudando o futuro da nossa cidade. Obrigado, candidato. O debate da Rede Vanguarda com os candidatos a prefeito de São José dos Campos chega ao fim. E se você perdeu ou quer rever algum ponto do nosso debate de ideias, o lugar para isso é o G1. Ainda nesta madrugada, acessando o G1 da Vanguarda, você encontra a íntegra deste debate. Esperamos ter ajudado você a decidir melhor o seu voto. Agora você fica com o Cinema Especial e logo depois com o Jornal da Globo.
Boa sexta-feira para você e um bom voto no domingo.